Mochileiro Sem Pauta no ar, galera. Aqui é o Canito e hoje na bancada para falarmos sobre cocô, a arte de cagar. Sim, iremos manter uma pauta de 2 horas sobre isso, não sei como, mas para falarmos sobre esse maravilhoso tópico diretamente de Vitória da Conquista, Willy Barros. Fala, galera, fala Kainan, muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com a vossa presença. E 2020 segue surpreendendo, né? Quem diria que eu ia estar falando sobre cocô na internet? É maravilhoso, é isso aí, estamos aqui para isso. Mochileiro que é mochileiro não foge de nada, nem de merda. Diretamente da grande cidade de São Paulo, bem-vinda, Carol Yusser. Oi, Kainan, oi todo mundo, voltei pro meu contrato com o Mochileiro Sem Pauta. E ele que se encontra no caminho da Compostela Francesa, gravando diretamente da barraca. Bem-vindo, Frigor. Ai, peraí. Ai. Oi, gente. Ai, pronto, agora mais aliviado pra falar de cocô. Que abertura, misericórdia, vai estar isso, vamos lá. Bem, antes de tudo, pros ouvintes que estão acordando, tomando café da manhã e estão prestes a almoçar, não ouça esse podcast agora, tá bom? Deixa pra depois. Então, desce a trilha e vamos pra um mural de informações. Seguinte, galera, momento publicidade, aquele momento que você já conhece. E vim aqui falar do nosso querido patrocinador, ou palavra difícil da fonética para dizer, do marketing de liberdade do nosso querido Frigor, que está nessa bancada para falar de cocô. Ele tá sempre junto com a gente. E ó, vou falar antes, viu? Eu tô fazendo, não terminei, mas esse produto do querido amigo Igor ressignificou minha vida. E já que ele tá na bancada, nada menos justo que dar voz à pessoa, não é mesmo? Igor, meu querido, faça você o próprio jabá do teu produto, meu querido. Aproveita, hein? Ó, poucas vezes você tem o direito de falar do teu próprio produto nesse programa. Gente, o Marketing de Liberdade, ele é um curso de marketing digital desenvolvido para pessoas que querem atingir a liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade hierárquica, espiritual, ser você mesmo. Tudo isso é uma consequência da liberdade financeira. Eu ensino exatamente o que eu vivo há 5 anos na estrada. Eu desenvolvi mais de 15 fontes de renda, onde eu explico de maneira super didática o passo a passo, tanto no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então tem todo um caminho que você vai percorrer sem se sentir perdido e conseguir criar várias fontes de renda para você ter a liberdade que quiser. Se você quiser viajar o mundo, por que não? Mas tudo é aplicável dentro da sua própria casa também. Então entre em marketingdeliberdade.com e lá você vai ter um vídeo que você vai ter todas as informações. E aí, quando você vê o preço, você clica em quero receber o desconto, você vai falar diretamente comigo no WhatsApp e você diz, ó, eu te ouvi no Mochileiro Sem Pauta. E aí eu vou te dar um desconto máximo que a gente tem disponível, porque a gente tem essa parceria que eu espero que dure por muitos anos aqui nesse podcast, o maior podcast do Brasil para viajantes. Descontão, hein, galera? Ó, barulho de cifra aí de fundo, hein? Tá ouvindo, vai lá, fala que eu ouvi pelo Mochileiro. E seguinte, galera, recadinho rapidão então. História dos ouvintes vai voltar, só que eu preciso que vocês enviem as histórias. Então você vai enviar no mochileirosempauta@gmail.com. Vai estar o link na descrição. E também voltamos com a... Não voltamos, não. Estamos colocando a playlist musical do Mochileiro Sem Pauta lá no Spotify. Estou ainda construindo, então vai ter uma playlist só de música árabe, playlist de música africana para você ouvir na estrada, olhar pelo retrovisor do ônibus no meio do deserto. Então é isso, então vamos começar o programa e sobe a trilha. Seguinte, Willy, Igor e Carol, para começar esse programa de uma forma descontraída nessa manhã brasileira, quero saber o seguinte, vocês tiveram problemas em cagar fora durante a vida? Eu sempre tive. Eu sou a pessoa que, na verdade, quando eu era jovem, criança, se eu ficava fora de casa, eu não fazia cocô. Eu cheguei a ficar 2 semanas com um intestino preso, porque eu tava fora de casa e eu só fazia cocô dentro de casa. 2 semanas? E depois 2 semanas, sim. E aí... Não é 2 semanas de vida normal, né? 2 semanas de barriga inchada, barriga dura, dói pra andar, dói pra fazer tudo. Mas eu sempre fui essa pessoa, era uma das coisas que mais me preocupava às vezes que eu ia viajar, era com relação a intestino preso. E aí depois, em 2010, final de 2010, eu tirei a vesícula biliar, eu não tenho a minha vesícula. E aí depois foi um outro problema que surgiu na minha vida, porque eu tive complicações depois que eu tirei a vesícula. E aí, ao invés de ter prisão do ventre, eu tinha diarreia e eu tinha problemas de gases, assim.
Muito forte. Eu cheguei a ter que chamar a enfermeira na Argentina. Primeira vez que eu tive problema, eu não sabia o que era. Achei que fosse complicação da cirurgia da vesícula. E ela chegou e falou assim: não, é que sua barriga tá cheia de gases. Isso foi assim, mas começa bem uma viagem. Eu achando que a Carol ia dar uma resposta simples. Eu tive problema de cagar fora, assim. Ela vai além, 2 semanas. Meu Deus. Bem, a gente vai se aprofundar o quanto isso afetou nas... Eu nem sei o que dizer depois disso. Não, depois disso, nossos problemas se tornaram triviais. Eu nem considero agora que eu tenho problema. Vocês já tiveram? Então, eu nunca tive problemas, assim, de cagar fora. Eu sou muito tranquilo. Eu não sei se é porque desde criança eu sempre viajei muito com os meus pais. A gente viajava de carro e, por exemplo, aquela privada terrestre, né? Aquela coisa, aquela privada embutida, que é o medo de tantos viajantes que fica surpreso quando viaja pra Índia ou pra, sei lá, pra alguns países da América do Sul e ver. Pra mim era super normal, porque alguns postos de gasolina, algumas paradas, assim, aqui no Brasil mesmo tem esse tipo de vaso. Então, assim, quando eu era criança, eu já tomei meu susto quando eu era pequeno, entendeu? Então, eu era meio vacinado. Eu sou meio vacinado quanto a banheiro. E, tipo, eu não tenho problema nenhum de cagar fora. Eu não fazia parte daquela comunidade do Orkut. Você lembra daquela comunidade do Orkut? Eu não consigo cagar fora. Tirou do fundo do baú. E aí, eu não tenho esse problema. Agora, lógico, né? Tem uns banheiros também que aí é um teste a nossa resistência. Falaremos desses banheiros mais pra frente, dos tipos de banheiro e qual é o nosso limite. Todo mundo tem um limite nessa vida, se não tem é porque não descobriu ainda. Igor, o senhor conseguia defecar no mundo lá fora ou fora dentro do Brasil também? Eu lembro quando eu era criança eu tinha vergonha, só que aí depois que eu comecei a trabalhar em escritório, cara, dava vontade, eu não consigo segurar, assim. Eu acho que talvez desde sempre, cara, é um ritual matinal pra mim. Gosto de cagar de manhã e aí eu me acostumei viajando principalmente, e hoje eu cago em qualquer lugar, assim, eu não tô nem aí. Deu vontade, eu vou. Cara, eu ouvindo o Igor falar agora, me veio um negócio na cabeça. Sim, ouvindo vocês dois, né? O Willis e o Igor. Mas eu, por exemplo, na época que eu trabalhava em escritório, eu não ia. Podia estar com diarreia, eu dava um jeito de voltar pra casa, porque eu não usava o banheiro do escritório. Então não era só uma questão de O viajar. que passava na sua cabeça? E é isso que eu ia falar, assim, eu não sei o quanto que isso é uma questão mais comum entre mulheres do que homens. A minha questão nunca foi nojo do lugar, não conseguir, sei lá, num lugar. Não, era muito mais a vergonha de, sei lá, fazer barulho ou cheiro em lugares públicos, né? Então, por isso que meu intestino ficava preso. Porque eu tava em lugares públicos viajando, ou seja, no escritório, e ele prendia. E aí eu até fui, eu lembrei agora que em algum momento eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, que existiu em determinado momento lá um tópico sobre intestino, a flora intestinal e tudo mais. Eu lembrei agora que em algum momento eu lembro da informação de que no Brasil as mulheres têm muito mais intestino preso do que os homens. E eu acho que vem muito desse... Quando eu ouço o Igor falando assim, eu nunca tive vergonha. Se fosse sério só quando você era criança, né? Pra mim é isso. É o da vergonha. O que vão achar de mim? Sabe? E todo mundo faz cocô, né? Mas Uma mesmo mulher assim, não pode cagar, né? Cara, me via acho que é isso. Mas será que não é uma parada mais cultural, assim? Lógico que deve ter esse aspecto, mas eu acho que a gente tem esse medo. Por exemplo, mesmo eu eu cago em qualquer lugar, mas às vezes, sei lá, você abria eu abro a torneira para dar uma disfarçada. Eu realmente fico assim, me policiando para não fazer nenhum barulho se estou na casa do outro ou no banheiro público. E você quer disfarçar, você tem medo do cheiro. E aí, eu acho que é uma coisa nossa mesmo. Não sei se é só brasileiro ou sei lá, todo mundo. Mas tanto que tem várias sketches, né, de programas de humor dessa situação de você estar na casa de outra pessoa e as pessoas não podem descobrir que você vai cagar. E aí você abre a torneira, liga o chuveiro, joga desodorante no final. Liga então a gente a tem música. esse medo do cagar, sendo que todo mundo caga, todo mundo sabe que todo mundo caga, mas a gente não pode, ninguém pode saber que você caga. É uma coisa assim meio esquisita. Cara, acabei de lembrar de uma história. Eu, nessa época que eu era criança, tinha vergonha, na época da escola e tal. Cara, me deu uma super vontade de cagar alucinante. Aí eu falei, não vou cagar na escola, não. Aí eu pedi pro amigo meu, cara, sua mãe pode me dar uma carona e tal. Aí eu fiquei quieto, assim, eu fui peidando no carro o caminho inteiro, morrendo de vergonha, mas sem condição. Cara, cheguei em casa, minha mãe não tava. Eu me caguei inteiro na porta de casa. Deixou de cagar na escola pra cagar nas calças. Esse é o nível?
caguei nas calças, na porta de casa e rezando pra nenhum vizinho me chamar pra, espera sua mãe aqui em casa. Esse era o meu pior pesadelo. Tem gente que tem Nossa. pesadelo de sair na rua pelado, né? Tipo, você ir pra escola e descobrir que você tá pelado, sem roupa. Meu pesadelo era esse, tipo, eu me cagar inteiro na rua ou na escola. Eu tinha muito medo disso, porque uma vez aconteceu com um colega meu. Ele tinha algum problema, assim, e ele não conseguia segurar, tal. Tanto que ele usava fralda. Depois até sofreu bullying, coitado, quando a galera descobriu isso. Mas teve um dia que ele tava, assim, livre. Igor, não vou usar fralda hoje. E aí, ele não aguentou e cagou na sala. E aí, velho, ele tentou disfarçar. Tipo, ele ficou quieto na dele. Só que o cheiro começou a dominar a sala. Não tô rindo, mas eu que é errado. Mas aí, a professora achou que alguém tinha soltado um cordão cheiroso na sala. Olha a situação do garoto. A professora achou que alguém tinha soltado um cordão cheiroso na sala e fechou a porta. Falou assim, ninguém vai sair dessa sala, vocês vão sentir o próprio cheiro agora. Não mandei vocês soltarem cordão cheiroso aqui, vocês vão aguentar o cheiro agora. E o menino, tipo, foi ficando roxo. E a gente falou, pô, quem é que soltou isso aí? Fala logo, tal. Aí a galera, até a pessoa não falar quem foi, eu não vou soltar ninguém da sala. Aí depois o menino abriu mais, velho. Tipo, a gente tava assim, lacrimejando do fedor. E aí o menino falou assim, desculpa, eu me caguei aqui. Aí a professora ficou assim, não sabia onde colocar a cara. Saiu correndo assim da sala, abriu a porta e depois esse menino, coitado. Ele ainda voltou pra escola, eu acho que esse menino é guerreiro, corajoso. Deve ser bem guerreiro hoje, porque se fosse eu, nunca mais eu voltaria. Não, olha pra você ver o nível que a gente se submete a querer segurar o cocô em vez de cagar no espaço e ser condenado pelo cheiro e pelo barulho, né? Né? Eu acho legal de falar que nos bastidores, eu acho que a gente vai inverter a pauta, né? Em vez de falar a parte divertida, vamos pra parte já que já começou mais séria, que eu tava falando com a Carol que no Brasil a gente meio que mascara e condena, esconde que vai falar que vai cagar. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falo, cara, eu vou no banheiro, eu vou cagar, vou fazer cocô. Eu anuncio que eu vou fazer o cocô. Eu nem vou falar que eu vou fazer o número 2. E no continente africano, eu falo pela África. É normal a pessoa falar, cara, eu vou ali dar um cagão. Então, assim, você sabe que a pessoa vai lá fazer a marca da besta, entende? Então, você não vai entrar no banheiro logo em seguida. E eu nunca vi, depois a gente parou pra pensar, nunca na estrada eu vi algum espaço com cheiro aromatizante, nunca vi. E tem uma outra coisa que a gente pode trazer à tona no programa, que é, aqui a gente usa o banheiro como trono, porque lá fora, em viagem principalmente, é prático. Você vai, caga e sai. Você não fica enrolando no banheiro. Você não fica querendo usar o celular. E aqui no Brasil tem essa coisa do cheirinho, tem até musiquinha, né? Você senta ali e fica no celular. E lá fora não tem. Então você viajar faz com que o ato de cagar se torne uma coisa de praticidade. Não sei se vocês sentiram isso quando vocês voltaram. Vocês ficam mais rápidos quando vão no banheiro? Tipo, eu vou ali, cagou, pronto, é isso. Ou vocês ainda enrolam? Hoje em dia eu sou aquela pessoa que o Igor falou que ele é assim da rotina matinal, né? Pra mim é isso. Na verdade, assim, até eu considero, quando eu tô viajando, eu fico muito. Eu já sou uma pessoa que não toma remédio, etc. Quando eu tô viajando, eu fico mais ainda natural, né? E eu considero o cocô o melhor indício de se a gente tá saudável ou não. Pra mim, se a gente faz cocô toda manhã e ele é, sei lá, da textura lá, ideal, etc., é porque eu tô saudável. E eu acho muito isso que você falou, assim, eu lembrei que eu tenho uma amiga aqui do Brasil que ela era dessas, que ela é minha amiga da faculdade, e a gente tava assim, na mesa do jantar, uma vez ela veio aqui em casa, na casa da minha mãe, a gente tava na mesa do jantar, e ela falou assim, eu preciso fazer cocô, onde é que é o banheiro? Isso no Brasil, né? E aí eu fiquei com uma vergonha, eu falei, como assim você falou isso? Sei lá, isso muitos anos atrás, né? E é isso, é uma coisa super natural, por que não? Porque ela tem que inventar outra coisa, né? Mas aqui fica todo mundo quase que sem respirar, assim, meu Deus do céu, vai fazer cocô. Lá em Gana é muito isso que você falou, assim, minhas amigas chegavam em casa, agora quando eu tava morando em Gana, e era isso, assim, nossa, acabei de comer, eu preciso muito fazer cocô, onde é que é seu banheiro? Ou, tipo, nossa, saiu no banheiro e falou assim, nossa, tive uma diarreia hoje, sabe? É tipo um papo de, sei lá, tô com fome, tô com sede, que são coisas naturais, né? Mas aqui no Brasil, eu não sei. Sem contar que no Brasil a gente desperdiça água. A gente, assim, muita gente faz isso, né? O próprio Willy falou que fazia a técnica de abrir a torneira, como se fosse muito... Será que realmente funciona essa técnica da torneira? Tirando a parte de desperdiçar água. Eu fico parando pra pensar, cara, porque assim, já virou tão natural as pessoas saberem que você abre a torneira pra mascarar o barulho, que o cara sabe quando você abriu a torneira é que você tá peidando ou fazendo outras coisas. Então, assim, perdeu a sua efetividade. Cara, eu já ouvi falar numa técnica de pessoas que jogam um pouco de papel e aí não faz abafa aquele ploque. Tá de brincadeira. Técnica avançada.
Eu já ouvi essa, cara. Assim, de técnicas, tinha uma que eu acho muito boa, que eu vi 3 pessoas fazendo na estrada, carregar um isqueiro no bolso. Aí quando você utiliza, faz o plock lá, você liga o isqueiro, acende, né? E meio que queima ali a combustão, a química, né? Dá uma amenizada. É uma técnica muito boa e efetiva. Não sei se já viram alguém fazendo isso, ou que falaram sobre também. Dependendo do espaço e da cagada, é perigosa essa técnica, né? Ai, Willy, não tinha parado pra pensar nessa vertente, mas... Explosão. Acender um isqueiro, eu não recomendo, galera, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, né? Mas, Precisamos deixar claro desde já que o intuito dessa conversa também é quebrar o paradigma e transformar isso em algo natural, né? O ato de cagar. A gente tá ensinando um monte de técnica para manter o pessoal envergonhado. Vocês já fizeram cocô hoje? Pra naturalizar o papo. Eu já fiz meu matinalzinho. gente, eu como e cago. Eu sou quase um active humano, assim. Isso não é um problema na viagem, Willy? Imagina se pega uma viagem de 20... Então, não é que é solto. Por exemplo, se eu me sinto confortável, eu tô em casa. Aí eu tomei café da manhã, cago. Aí almocei, cago. Jantei, cago. Tipo, 3 vezes por aí dia, agora você que eu tô na caga? estrada, parece que meu corpo entende, sabe? Que não é hora de cagar ali. E aí eu seguro, assim. Não é que eu me forço a segurar, mas ele mesmo se segura. Por exemplo, quando eu tô na trilha, por exemplo, eu não gosto, eu sou muito, quando eu faço muita trilha, né, trekking e tal. E eu não gosto muito de parar para fazer cocô, sei lá, não gosto de parar, porque meu corpo entra numa linha automática, assim, e aí eu sigo andando, eu posso andar, assim, 1 dia, 2 dias seguidos, sem parar, porque eu tô no automático ali, vivendo aquele andar. Então eu não sou a pessoa de parar, de descansar, de comer, de não sei o que e tal. É uma coisa muito particular minha. E aí, então, por exemplo, às vezes eu como na trilha ali, com uma granola, rapadura, alguma coisa assim, para me dar energia. E aí, se eu estivesse em casa, provavelmente eu iria no banheiro, porque eu tô relaxado, eu iria no banheiro. Mas como eu tô na trilha, meu corpo entende que não é hora de cagar ali. Então eu não tenho vontade. Mas, por exemplo, quando eu armo minha barraca, vou acampar, no final da trilha, um exemplo, né? Quando eu volto da trilha para casa. E aí aí meu corpo fala assim, ok, você tá no lugar agora, vai e caga. Aí eu vou lá e faço meu número 2, como diz Kainan. Esse é um ponto interessante, porque quando eu pego a estrada, você começa a pensar, né? Eu não quero cagar. Isso surte um efeito no teu corpo. Geralmente a gente tem controle. Eu não sei se pro Igor e pra Carol vocês conseguem controlar o relógio biológico de cagar ou não. Quando você fala, ó, não quero cagar durante 24 horas. Aí seu corpo, não sei se isso acontece com vocês ou vocês têm problema durante viagem, vocês não podem comer, como é que vocês fazem? Eu tenho que cagar. Eu cago no mato, eu vou cagar. Porque não sei se já ouviram aquela frase, tem algumas pessoas que falam, e aí, já fez cocô hoje? Quando alguém tá estressado. Eu acredito que eu talvez Tá fique enfesado, estressado. né? Que na Bahia a gente fala tá enfesado. Então, é um peso que eu tiro de mim. Eu tô pensando, eu não sei. Eu acho que eu tenho, mas. É que eu fiquei, no seu caso, cara, eu fiquei pensando que você falou que tem intestino preso. Então, assim, pode ser uma bomba relógio quando você tá dentro do ônibus. Que quando acontece, geralmente... Não aconteceu isso com você? Sim. Era assim, eu tenho uma vez, por exemplo, aqui no Brasil ainda, uma vez eu fui passar Réveillon na Praia do Sono, era acampando, tava lotado, e eu fiquei uns 4 dias, acho, assim, não era muito tempo, mas fiquei uns 4, 5 dias sem. E é isso, comendo, bebendo um monte, porque era Réveillon, né? E aí, pra ir embora da Praia do Sono, a gente fez trilha pra chegar lá onde a gente tinha que pegar o ônibus. E no meio da trilha, porque pra mim, você falando, Elis, que você caminha e não dá vontade, pra mim, caminhar é uma das coisas que solta o meu intestino, tipo, muito rápido. E aí eu tava no meio da trilha, tava eu e uma amiga, eu falei, agora, tipo, daí não dava pra segurar. Aí eu falei, amiga, não vai dar. Daí ela ficou pra trás, vendo se ninguém ia passar, porque era uma trilha que nem tinha muito, era mata fechada e tal. Então eu tenho um pouco disso mesmo. Mas hoje em dia, isso foi 5 anos atrás. Hoje em dia, a minha alimentação mudou muito também. Então eu sou vegetariana, né? E eu como muito mais, acho que você também isso, né, Kainé, lá no continente africano, quando a gente estava por lá, a gente comia uma alimentação, eu pelo menos comia uma alimentação muito mais natural, não industrializada, né? Muitos produtos naturais, assim, dali do jardim. A galinha dos podcasts, no seu caso. Exato. E nada de produto muito industrializado, né? Tem disso.
Nada, exato. E isso mudou completamente o meu sistema digestivo e me ajudou. Então tem isso, assim, hoje eu sinto que é isso. Meu intestino normalmente funciona de manhã, e aí quando eu tinha que pegar a estrada e tudo mais, era isso. Eu garantia que ele funcionava de manhã antes de pegar a estrada. Ou então eu fico, assim, um pouco atenta ao que eu como, a quantidade de água. Eu já percebi que se eu tomo mais água, solta o intestino. Ou se eu como algumas frutas, prende, algumas frutas soltam, né? Caminhar solta. Então eu sei disso, assim, se eu tô caminhando muito, vai soltar. Tem uma técnica também, que aí eu não sei se já pode falar agora, mas Manda. tem, inclusive, muito a ver com o tópico que a gente queria falar sobre os tipos de banheiro, né? Porque ficar de cócoras ajuda o intestino a funcionar. Ele prepara todo o intestino, inclusive o reto, né, o ânus, para o cocô sair. Isso foi uma coisa que eu nem aprendi viajando. A gente fala muito, né? Ah, esse banheiro... Como que é o nome? O banheiro que você tem O que... buraco no O chão, buraco, né? uhum. A gente fala muito disso, mas eu lembro que eu, quando tive aqueles problemas que eu falei pra vocês de quando eu tirei a vesícula, eu fui receitada por um gastro de São Paulo. Eu tinha que ficar de cócoras 15 minutos por dia. Caraca. Dentro de casa, pra ver se meu intestino funcionava, porque facilmente dentro de casa naquela época ficava assim, uma semana, 10 dias, sem. E aí ele falava, você tem que ficar de cócoras 15 minutos por dia. Tipo um exercício mesmo de academia, ficar ali e ficar na posição. Tipo exercício. Era uma coisa que eu tinha que fazer todos os dias pro meu intestino funcionar. É uma posição que eles ficam até mesmo não fazendo cocô, porque você vai andando nas ruas da Índia, por exemplo, você vê várias pessoas, igual um pau de arara, assim, todo mundo de cócora no passeio, ou assim, na calçada. Eles têm essa cultura dessa posição mesmo. Até na hora da refeição, né, muitas casas não têm móveis, e aí eles comem no chão, e aí muitos deles ficam de cócora já para comer mesmo, na posição de cócoras para comer. E aí uma vez eu perguntei por curiosidade se era confortável aquela posição, ele falou, aí o senhorzinho que eu perguntei, ele me deu toda uma explicação, que era uma posição super boa para digestão, tal, e ele falou outras coisas lá, de acordo com a religião dele, que alinhava tudo, os chakras todos lá. Cultural mesmo, o indiano, ele sempre tá de cócoras, assim, você vê as mulheres lá lavam roupa no rio de cócoras, as crianças também, quando você vê, tipo, conversando, às vezes eu via, né, na rua, assim, os amigos de bairro. Aí, enquanto um tava em pé conversando, o outro tava, tipo, de cócoras, assim. Eles sentam de cócoras pra jogar. Eu acho que por isso que eles não têm problema de cagar, né? Cagam em qualquer lugar. Tem uma coisa bem engraçada sobre isso. Lá na Ásia, toda vez que você encontra um banheiro ocidental, né, a privada igual a nossa, normalmente tem uma plaquinha, um desenho de um cara em cima da privada de cócoras, Verdade. dizendo não fique de cócoras, tipo, não suba na privada para cagar. Cara, isso pode ser letal, né? Isso pode matar, não? O cara pode cair, quebrar a privada e se cortar feio. E eu já vi marca de tênis no vaso. O cara subiu. Não, a gente tá acostumado a sentar, né? E mesmo assim a gente tem problemas de ventre. Imagina essas pessoas que passam um dia de cócoras, só fazem cocô de cócoras e aí tem que sentar. Agora uma curiosidade. No começo, quando vocês ficaram de cócoras, vocês tinham facilidade? Porque eu tombava algumas vezes. Não tombava, né? Eu perdi o equilíbrio. Demorou um pouquinho, uma semana talvez. Mas eu não conseguia abaixar toda a sola do meu pé. Eu não sei se vocês tinham todo esse gingado corporal, mas pra mim foi difícil no começo. Pra vocês foi de boa, assim, a posição? Sem nenhum problema de... Pra mim foi de boa, mas eu lembro que pra Charlotte foi muito difícil. Ela demorou, assim, uma cota pra conseguir se adaptar mesmo. Nossa, eu fazia meio que agachamento, sabe? Era cansativo, porque eu não ficava numa posição, assim, tipo de cócoras. Eu fazia a posição do vaso mais baixa. Aí, haja perna, né? Graciane Barbosa. E aí fica aquela tentando equilibrar sem encostar na parede, né? Do banheiro, quando tem parede, que a gente não quer encostar as mãos, eu não. Mas sabe o que eu tava pensando? Você falou da Charlotte, Igor, mas quando o Kainan perguntou, eu não tive dificuldade, mas acho que eu tinha esse tratamento aí de ficar de cócoras por 15 minutos dentro de casa, numa época da minha vida. Eu tava treinada, mas eu acho que também tem uma diferença para usos de banheiros públicos, no geral, em qualquer lugar do mundo, do Brasil, entre homens e mulheres, que é de como a gente faz xixi. Porque vocês têm a vantagem de que vocês não têm que se preocupar com agachar, com cócoras, para vocês xixi, nem precisaria, acho que, fazer um episódio de podcast sobre viajantes e xixi para homens. Sim, né? sim. Sim. Não tem nem como contra-argumentar. Não tem dificuldade nenhuma
Exato. Não tem mas pra gente não, porque eu não posso simplesmente abaixar minha calça, ou porque eu estiver usando, e fazer xixi em qualquer lugar, de qualquer forma. Então já tem isso, assim, eu já tinha. Eu, não só pra fazer cocô, eu pra fazer xixi quando eu tô viajando, quando eu tô fora de casa e não tenho um vaso sanitário, já é toda uma problemática, né? E aí tinha um negócio assim, não sei como que é na França, pra Charlotte, mas pra usar banheiro público no Brasil, por exemplo, tem um negócio que as mulheres fazem, que a gente não sente, hoje em dia eu sento, eu vou confessar que eu não tenho muito, nossa, com higiene, mas antes você tinha que, eu levantei, gente, me imaginem fazendo, porque eu tô fazendo aqui em casa. Pra descrever. Pra não sentar no vaso sanitário, você empurra assim, ó, a bunda pra trás e fica quase que numa posição de L invertido, Nossa, Carol. assim, sabe? E agachado pra trás. É uma dificuldade. Então, eu acho que na hora de fazer cocô fora não foi tão difícil, porque fazer xixi já... Agora me veio uma coisa na cabeça. O fato de xixi pra mulher é bem mais complicado, isso interfere também na roupa que você quer usar na estrada, eu imagino. Você vai usar uma coisa que seja fácil de levantar, ou não? Se você, Carol, pensava nas roupas pra fazer xixi? Não. Mas eu não ligo pras coisas. Mas faz sentido, né? Você pensa, se você tiver com uma saia, por exemplo, longa, que eu via as mulheres lá na África Ocidental que usam o tecido amarrado, ou se estão de saia ou de vestido, elas agacham ali mesmo com o vestido ao redor, né? Calça tem toda a problemática de, tipo, se você abaixa a calça, além de abaixar a calça, você tem que puxar ela pra frente, pra não fazer xixi na calça. Né? Então, sim, é mais difícil, mas eu não penso, mas pode ser uma boa dica. Porque eu lembro, tinha umas meninas que usavam bastante saia, elas falaram que era mais confortável, eu fico imaginando também, né? Pode ser também questão de necessidade. A praticidade de levantar ali na hora de estrada. Na Índia é a mesma coisa, então sempre de saias típicas. Ajuda. E hoje já tem um instrumento, eu não tenho isso, mas para as ouvintes aí, mulheres, caso vocês tenham interesse, hoje em dia existe um instrumento que ele é como se fosse um cano para as mulheres. Você acha muito fácil em site, assim, para vender. Mercado Livre, inclusive, que é para as mulheres fazerem xixi de pé. É como se fosse um pênis portátil, assim, que você encaixa no canal vaginal e aí você faz xixi de pé. Então, eu tava falando que um dos meus primeiros choques culturais na Índia foi bem em relação a cocô, mulher, saia. Eu lembro que eu tava no tuk-tuk, assim, indo para o hostel, e aí eu vi uma mulher, assim, ela tava com uma roupa bem colorida, assim, bem colorida mesmo, um sari, e aí, no meio da rua, tava um trânsito caótico, como se estivesse, assim, sei lá, no centro da cidade. E aí, ela levantou a saia, assim, tipo, e sentou, e eu achei a imagem bonita, porque era um muro que tava pinchado, tinha umas gravuras assim, e aí ela levantou assim, com toda a delicadeza do mundo, parecendo uma lady, e sentou no chão com a saia aberta. E aí eu peguei a câmera e comecei a fotografar, porque era legal. O contraste ali do muro, meio modernoso assim, e ela toda colorida, com um vestido bem grande. Aí eu comecei a fotografar. Aí de repente ela levanta e sai. Quando ela levanta e sai, tem uma poça de cocô, tipo, ela tava cagando. E aí foi surreal, assim. Eu falei, nossa, que louco, eu guardo essa foto com o maior carinho. Essa coisa do cagar na Índia, ele é muito presente, como se fala nas redes sociais, de cagar em público, assim, você tá andando no trem, de repente o trem tá em movimento, você caga ali. Tem essa fama? Procede isso, o Igor, do cocô em torno da Índia? Cara, eu já vi muita gente cagando em público lá na Índia. Principalmente você falou trem, na linha do trem, assim, quando você pega você acabou de sair da estação, assim, o trem indo, cara, os primeiros 200 metros, você chega a ver uma fila de gente cagando um do lado do outro. Eles gostam de cagar na linha do trem. Mas assim, um do lado do outro, na intimidade, Banheiro não existe público. espaço íntimo na hora de cagar? Cara, não, é bem estranho, porque é normalzão, assim, os caras trocando ideia e cagando. Aí dá mais uns 20 metros, tem outra pessoa cagando, e mais 20 tem outra. É o rolê do cagar, porque, tipo, os caras às vezes vão. Vira uma roda de conversa. Eu até comentei com vocês, uma vez que a gente tava conversando, de um filme que tem na Netflix, um filme indiano chamado Carta para o Primeiro-Ministro, que é justamente a história real de um menino que ele tenta falar com o primeiro-ministro para tentar construir um banheiro fechado, né, na comunidade dele, porque as pessoas não existia banheiro na comunidade dele, né, no bairro, e aí todo mundo caga
ou no cano, tipo assim, as crianças tinham o hábito de cagar no cano. Tem aquelas valas gigantescas, assim, de esgoto, e aí tem os canos que passam, né, com encanamento, com esgotamento. Com o esgoto. E aí as crianças vão nesse cano, aí elas ficam lá de cócoras e cagam nesse cano. E aí é um momento, assim, é um rolê. Então todo mundo vai pra lá e fica conversando enquanto tá cagando. E aí tinha o perigo disso, né? Porque se caísse dali de cima, poderia morrer. E aí o outro perigo, que é, na verdade, a história do filme, é porque as mulheres elas iam à noite para um lugar atrás de uma fábrica cagar. E aí todas iam juntas. Aí e todas as mulheres do bairro saíam juntas e eu ficavam ali, faziam uma rodinha e todas cagavam ali, ficavam conversando e tal. Para se proteger, né? Do perigo de estupro, essas coisas todas. Então por isso que elas iam juntas. Mas meio que virou uma coisa cultural delas, ser um momento de conversa ali entre as mulheres. Aí beleza, só que numa dessa, a mãe desse menino, do protagonista do filme, ela vai sozinha porque ela se atrasou no trabalho. Aí ela vai sozinha, as mulheres já tinham ido embora, ela fica e aí ela vai cagar sozinha. Aí na volta ela é estuprada, ela é abusada por alguns homens e aí ela fica traumatizada porque era uma mulher muito feliz, muito, assim, respirava vida, né, e o filho dela gostava muito dela, tá? Só que ela começou a ficar com depressão, não queria sair de casa, não queria comer, não cozinhava para ele e tal, e ele sentiu isso. Apesar dele, as pessoas não falarem diretamente para ele o que aconteceu com a mãe, mas ele sentiu que alguma coisa prejudicou ela. E na cabeça dele era porque não tinha banheiro. Aquilo aconteceu porque não tinha banheiro. Então minha mãe está triste porque não tem banheiro. Aí depois ele tomou consciência que ela foi abusada e tal. E aí esse menino faz de tudo para construir um banheiro para a mãe dele, assim, um banheiro fechado. Então ele tenta primeiro construir com materiais ali da favela, tal, pegando lona, pau, só que não dá certo, ele acaba caindo na latrina. É uma história bem assim, bem legal. E aí no final ele decide que alguém fala para ele, eu lembro, isso aí você tem que resolver com o primeiro-ministro. Ele primeiro falam para ele que ele precisa ir na prefeitura, aí ele vai, só que a burocracia, as pessoas não ligam para que ele fala. Aí o cara caçoa dele falando que ele tinha que, só quem resolveria esse problema de construir um banheiro seria o primeiro-ministro da Índia. Aí ele foge de casa e vai tentar enviar essa carta para o primeiro-ministro para construir um banheiro. Não vou dar spoiler do que acontece, apesar de ter falado a história praticamente toda. Mas vale muito a pena assistir porque a gente vê a questão cultural da Índia mesmo. Como essa coisa do cocô que Igor falou aí, da galera cagar no trilho do trem. O cocô, você falou da questão da intimidade, mas eles dividem a intimidade ali. É como se estivesse numa roda de conversa com amigos normal, tudo cagando, conversando, falando sobre o dia, fofocando. E não é um tabu de jeito nenhum pro indiano cagar. Não é um tabu. Mas eu acho que muito por causa do sistema que criou. Eles não têm banheiro público. Então, por exemplo, essa história não aconteceu não faz muito tempo. Não é assim no século 200 anos atrás. Não, é uma coisa muito recente. Eles não têm banheiro público. Então, eles tinham que cagar na rua, e aí todo mundo passa na rua, então virou um hábito, então as pessoas normatizaram isso. Entendeu? A falta de estrutura de um país fez com que o espaço íntimo se perdesse e as pessoas cagassem junto, porque tem espaço para isso, né? Interessante parar pensar nesse aspecto. Eu ia perguntar um negócio. Isso no filme, no geral, na Índia, eu não conheço a Índia. Essas áreas são mais áreas urbanas? Tipo, aglomerados urbanos, assim? Olha, eu acho que eu posso até responder isso porque eu conheço exatamente esse slam. É o maior slam da Ásia. Se chama Dharavi. Eu dei um rolê lá de ponta a ponta. Foi uma super experiência. E, cara, são milhões de pessoas morando lá, um em cima do outro, literalmente. Agora tem alguns banheiros públicos lá. E são, tipo, na entrada da favela. E aí tem mó galera, tem fila pra cagar. Eu caguei, não caguei lá, só fiz xixi, mas entrei e tal. Lá dentro tudo não tem saneamento básico. A galera tem que ir até a entrada da favela para ir no banheiro. Eu fiz essa pergunta sobre se é aglomerado urbano, né? São áreas mais urbanizadas. Eu fico pensando muito, a gente fala, né? É cultural. Às vezes a gente fica achando que é do país em si, mas como a estrutura de urbanização de cada lugar impactou o cocô da gente, e talvez até o intestino preso ou solto, porque, assim, em áreas rurais, originalmente, sem aglomerados urbanos, sem grandes cidades, tipo São Paulo, onde eu tô, cada um tem sua terra, tem espaço suficiente para fazer cocô. Eu lembro até que teve um dia que a gente tava conversando, Kainé, porque nossas experiências viajando no continente africano foram bem diferentes, né, porque eu fiquei muito mais parada, e você ficou muito mais se deslocando, e você ficou bastante em áreas rurais, né, que sempre tinha algum banheiro, nem que fosse justamente um buraquinho no chão e uma casinha, né, um lugar distante, um lugar fora. Que é a mesma coisa aqui, né?
Se a gente pensar, sei lá, casa, não sei como era pra vocês, mas as casas das minhas bisavós, ou sei lá, no interior de São Paulo, uma coisa mais de chácara, que é tipo banheiro fora da casa, não dentro da estrutura da casa, né? Tem um negócio de sair, assim, sei lá, uma construçãozinha fora. Quando vai pra área urbana e quando tem muita gente, o que acontece é que é isso, assim, são milhões de pessoas dividindo o mesmo espaço, não tem mais uma terra, um lugar para fazer um buraquinho no meio da cidade. E ao mesmo tempo não se desenvolve infraestrutura de saneamento básico com coleta de esgoto ou estruturas, né, para lidar com esgoto. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, que eu já comentei também em outra conversa com vocês, eu sou engenheira ambiental. Então eu passei 7 anos da minha vida estudando como tratar cocô, como coletar e tratar cocô. Não me pergunte como fazer isso, porque eu não sei. Eu estudei 7 anos, mas já deixei tudo pra trás. É um problema muito sério mesmo de saneamento básico, e aí quando eu vou pra Gana, por exemplo, né, vocês falaram esse negócio da Índia, que eu acho que é uma experiência muito similar de Gana, que foi esse desenvolvimento urbano muito rápido de Accra, que é a capital de Gana, aglomerado, cheio de gente que não tem a cultura de ter banheiro dentro de casa, porque nas áreas rurais não precisava, não tinha, e não constroem banheiro. Então, as casas de Gana, hoje em dia, as mais recentes, sim, mas tradicionalmente as casas de Gana, elas são construídas sem banheiro. As casas, seja elas simples ou menos simples, né? E aí tem essa cultura do banheiro público. E banheiro público, normalmente, lá é pago. Eu não sei como que é o da Índia, Olha, mas as pessoas pagam. Então, por exemplo, e público, quando eu digo, não é público, mas assim, banheiros compartilhados, né? Porque eles não são administrados pelo governo. Eles são privados. Normalmente alguém dali do bairro, da comunidade, que constrói um negócio para ter banheiros e aí cobra os prendedores do cocô de Gana. Aí, no caso, como é uma coisa privada, é bem estruturado, imagino, já que a pessoa paga, já que é cultural. Não. Tô falando de novo, pode ser latrina. É tipo isso, assim, mas alguém usa sua parte do terreno pra fazer alguma coisa. Não necessariamente é bem estruturado. Quando eu tava, 2 coisas de Gana, assim, relacionadas a isso. Quando eu tava em Gana trabalhando lá, eu lembro de uma reunião que eu tive com o ministro de saneamento, um novo ministro de saneamento do governo, e a meta dele era fazer 1 milhão de latrinas ou de vasos sanitários de assentos, né, lugares para que 1 milhão de pessoas pudessem ficar sentadas fazendo cocô ao mesmo tempo, digamos assim, pelo país. Era uma meta dele e ele estava pedindo patrocínio de empresas privadas para isso. Eu cheguei a participar de um projeto que a gente construiu banheiros para escolas usando garrafas PETs recicladas. E aí depois agora, por exemplo, na pandemia, isso foi uma super questão. A gente às vezes esquece das questões regionais e culturais, né? Mas a gente teve em Accra, a gente teve lockdown de 3 semanas. Não foi só quarentena, foi lockdown. E aí no lockdown de Gana, as pessoas podiam sair de casa apenas para comprar comida, comprar remédios, pegar água ou usar o banheiro. Isso era uma permissão durante o lockdown. Você pode sair de casa para usar banheiro, porque elas não tinham banheiro em casa. Quando a gente teve essa conversa de bastidor dessa pauta, você falou que em Gana não existia banheiro nos prédios, eu fiquei muito chocado. Porque assim, nos outros países, queira ou não, fique na área rural, tem os banheirinhos de fundo, como você falou, mas a concepção de ter um apartamento e não ter banheiro pra nós brasileiros é inimaginável. Assim, eu nem parava pra pensar nessa possibilidade. Como é que alguém constrói uma planta e não tem um banheiro? É isso, quando a gente pensa, nossa, não dá nem pra pensar em construir e não ter banheiro. Lá era por causa das questões culturais, de como eram as cidades antes que não eram cidades, enfim, antes de influência ocidental e tudo mais, né? Não pensavam. E aí tem uma problemática que eu acho que eu cheguei a comentar com você, né, Kaina, dos saquinhos pretos de Gana, das sacolas pretas. Fale aos ouvintes sobre os saquinhos pretos, dá o contexto pra eles entenderem. Tem umas sacolas, como se fossem essas sacolas de supermercado de plástico, em Gana, mas elas são pretas. De alguma forma, em algum momento, a população que justamente não tinha acesso a banheiros dentro de casa, e nem públicos e tudo mais, resolveu começar a usar essas sacolas pretas pra cagar, pra fazer cocô dentro. É um super problema de saneamento básico em Gana, em Accra, tá? Vou especificar bem na capital. No resto do país não é assim, mas na capital, na área bem urbana, é assim que as pessoas usam essas sacolas pra fazer cocô dentro e jogar em qualquer lugar. E aí o que acontece é que os catadores de materiais recicláveis, os coletores de lixo, eles evitam coletar esse saco porque já tem esse estigma de que vai ter cocô dentro. Ou seja, os sacos pretos ficaram atrelados ao cocô. Ficaram atrelados ao cocô e são espalhados pela cidade, assim, é um problema. Pra onde vai esse saco preto depois você caga? Joga na rua, fica exposto ao céu aberto?
na rua. É um problema mesmo, assim, de... É bem triste você olhar e ver um monte de saco preto pela cidade, assim. Mas agora vamos falar um tipo de banheiro que vocês falaram da Índia, nesse caso a favela que eu posso, o Islã. Como é que era, Igor Willi? Era buraco? Tem uma movimentação muito grande de pessoas. Então como é que era essa estrutura? Entupia, enchia de cocô no buraco e não sei como é que era o negócio. É sempre buraco, mas normalmente tem um encanamento que leva para algum E lugar. esse lugar é o rio? Olha, eu não sei dizer ao certo, mas leva para algum lugar. Só é muito centralizado, né? Muitas pessoas não têm o banheiro em casa, os mais pobres. Aí o que eu já vi alguns que vai direto pro chão, assim, pro acumuladão bizarro, assim, inacreditável. Já fiz em lugares inacreditáveis, assim, o limite. Eu acho que eu já caguei no limite é impossível ser mais podre que aquilo. Também é interessante no trem, porque aí você vê mesmo cagar com o trem em movimento, o cocô ele cai direto na linha do trem mesmo. Você vê a linha do trem passando. Cuidado pra não E cair. o controle mental pra fazer isso? Cara, eu acho que quando eu cheguei a cagar assim, em lugares tão bizarros, eu acho que eu já tava um tempão na estrada, assim. Mas talvez a primeira vez que eu caguei num buraco eu achei estranho, tal. Esses que você fala que tem buraco, que é latrina com uma encanação, né? Com encanamento. Você joga água, então. Faz cocô e joga água, que seria a descarga. E aí com baldinho? Isso. Sempre tem, do lado tem uma torneira. Quando não tem torneira, tem um baldão gigante, cheio de água. E aí tem um baldinho pequenininho que você pega com a mão mesmo, assim. Deve ter ali no máximo 1 litro. E aí você usa ele tanto para se limpar, porque não tem papel higiênico, e como descarga. Aí você joga umas 2 baldinhadas de água e aí desce, aí vai. Nesses aglomerados de pessoas assim, eu lembro que o banheiro da Índia que eu vi mais bizarro foi um que era jogado diretamente no rio, não sei nem se era um rio aquilo, ou era uma represa. E aí os banheiros eram meio que suspensos, sabe essas casas ribeirinhas que ela tem uma base de madeira? Era meio assim, sabe? Tipo, tinha umas colunas de madeira que eu não sei como se sustenta aquilo, assim, o meu medo, eu olhava para aquilo, eu não cheguei a cagar lá, mas eu olhava para aquilo e falava, gente, a hora que essa perna cair aqui, dá uma chuva, e quem tiver sentado lá vai cair nesse rio de bosta. E aí era tipo um deckzinho, e aí tinha 3 banheiros, sabe? Tinha um buraco e a pessoa cagava e caía direto naquela represa, naquele lago. É tipo um pombo em fio de eletricidade cagando. Tipo assim, você vê o cocô caindo. É tipo isso. Cara, uma vez eu caguei, eu fui num banheiro, não dá nem pra chamar aquilo de banheiro. Aquele foi, eu acho que o limite do... Eu tava no Nepal, altitude bem agressiva, assim. E, cara, tinha lá uma lanchonete, eu parei e aí eu queria usar o banheiro. Velho, era tipo um buraco enorme e a bosta toda acumulada lá, cara. E, assim, tinha fácil 1 tonelada de merda lá. E você via, se caísse lá, o cara morre afogado na merda. Eu tenho um exemplo do outro extremo, assim, de banheiros, que foi uma vez eu fiz uma escala no Japão. Eu não cheguei a descer, só fiquei no aeroporto. E aí eu lembro que eu tive um choque cultural no outro sentido, no banheiro do aeroporto que eu estava no Japão, que era aqueles vasos super automatizados. Não sei se vocês já usaram algum. Jorra água quente, o assento treme. Você tem controle remoto para usar o vaso sanitário. Você consegue, por exemplo, tem um jarro para limpar sua bunda, né? E aí, mas você não precisa jogar o baldinho. Depois a gente quer uma aula, Igor, sua, de como fazer isso para se limpar sem papel higiênico. Mas nesse caso, tinha um comando no vaso sanitário que jorrava um jato assim de água e você podia escolher a intensidade, que era água quente ou fria, e se tremia o vaso sanitário ou não. Enfim, tinha vários botões. Aqui no Brasil tinha bidê antes. Não sei se na casa de vocês, dos seus avós, tinha bidê, que era aquele negócio que ficava do lado do vaso sanitário, com água também, que as pessoas saíam do vaso sanitário, sentavam naquele negócio e jorrava água. Quando você é criança, você brinca como cachoeirinha. É. Tem disso. Como banheira. Ai, bidê é tudo de bom. Se um dia eu parar quieto em algum lugar,
pré-requisito número 1. Na casa vai ter bidê. Mas por que é tudo de bom? Fala pros ouvintes, Igor. Vai, divulga o bidê. Vamos lá. Então, vou dar um how-to de como se limpar sem papel higiênico. Que é usando água, gente. Eu uso água até hoje. Eu odeio papel higiênico, eu acho até nojento o papel higiênico. Beleza, agora primeiro o bidê. O bidê, ele joga um jatinho. Você senta lá, ele joga um jatinho, ele já tá posicionado para acertar direto lá no brioco. E aí você dá uma esfregadinha de leve, depois você lava a mão. É simples assim. Só que aí, quando você tá em países pobres que não tem o jatinho, tem lugar até em países asiáticos que tem o jatinho já acoplado na própria privada. Então ali você gira como é que fala? Como que é a maçaneta? Não, A válvula. Torneira? A válvula, a torneira, Válvula. e aí, Ah. aí já vai bonitinho. Aí você dá uma esfregadinha, lava a mão, tudo certo. Beleza. Só que aí, agora, a maioria dos lugares, você não vai ter esse jatinho. E aí vai ter o baldão ou uma torneira, e você enche o baldinho. E aí o que você faz? A maioria das pessoas cometem um erro de jogar água. Imagina que você está sentado de cócoras, tá? As pessoas acham que você tem que jogar água na parte de trás, jogar meio que na sua bunda. Aí você vai fazer uma melecança só. Não, você tem que jogar a água entre as suas pernas, na parte da frente. E aí, você deixa a água, você coloca já a mão esquerda sempre, tá, gente? A mão esquerda, você sempre já coloca ela posicionada ali, como se fosse ali na altura da próstata. Ó, tô falando bem no detalhe, hein, gente? Aí, você deixa a água escorrer ali na sua mão, e aí você limpa. Então, sempre jogar o baldinho pela frente. E aí você limpa com a mão, tananã, joga bastante água na sua mão, e aí esfrega um pouquinho, tal. Depois você lava a sua mão, tudo bem, brioco cheirosinho, não vai ficar incômodo durante o dia, porque, gente, papel higiênico, ele é apenas uma esfregação de merda na sua bunda. E eu aprendi isso onde? No meu primeiro retiro espiritual, quando eu fiz na Tailândia, cara, tava escrito com essas palavras, tava escrito em inglês. Se você tivesse merda na sua cara, você limparia com papel? If you had shit in your face, would you clean it with paper? Ali, eu quebrei total o paradigma. Porque é fato, se eu tivesse merda na minha cara, eu não ia esfregar ela com papel. Eu ia jogar água, eu ia me limpar direito. E por que você trata o seu brioco de uma forma inferior ao seu rosto, né? E foi ali que, realmente comecei a tentar, tal, foi nessa experiência e fluiu. Hoje eu morro de nojo de papel. O máximo que eu faço é usar um pouquinho de papel só para tirar aquele excesso primário ali, e aí depois vai na água, com certeza. Nossa, eu me sinto nojento o resto do dia se eu usar papel. Já cheguei a quase fazer merda, assim, não literalmente, já assim, desesperado e tal. Levantei a bunda assim na pia e joguei a água, na casa dos outros, assim, meu. Aí eu vou, ainda bem que eu tenho 1,80, aí eu levanto assim a bunda, boto na pia, ligo a torneira e me limpo, cara. O maravilhoso é a galera da casa falando lá, abrindo a torneira pra disfarçar que tá cagando. Na verdade, eles nem imaginam que você tá limpando a bunda. Tô limpando a bunda na pia dos outros. Então, gente, quando você me convidar na sua casa, já saiba, né? Aí o que eu faço normalmente, assim, agora que eu tô na Europa? Quando eu vou cagar, de lei, eu pego uma garrafa plástica, encho de água e levo ela no banheiro comigo. Aí eu jogo a água da garrafa. É muita dedicação, Igor. Parabéns. Será que eu fui um pouco too much nessa explicação, gente? Nossa, será que não assustou? Maravilhoso aí. Essa técnica de frente pra trás vai mudar minha vida. Eu vou reouvir esse podcast aqui pra aprender. Porque é igual comer cachorro quente. Tem que ter uma técnica. Esse negócio do limpar a bunda com água, eu mesmo, nos primeiros dias, assim, nas primeiras vezes, era a pior parte. Tipo, cagar é sempre maravilhoso. Agora, se limpar era terrível. Mas esse negócio muda a vida. Então, é tão lógico, né? Mas eu dormia na aula de física. Eu ia te perguntar, Willy, se tinha sido convencida a usar a técnica, se foi didático o suficiente. Eu tô no processo, tô sendo convencido. Eu vou até dar um negócio meio bizarro, mas os homens sabem do que eu tô falando. Quando você vai transar com uma menina e ela tá de 4, você sabe que ela fez cocô e não limpou com água.
Será melhor cortar essa parte, né? Não, deixa. Deixa, cara. Não tem nada de errado. Ué. Porque super sobe o cheiro, gente. Mas uma coisa é fato. Apesar de eu ter o meu olfato, eu tenho um problema de olfato que eu sinto, cara, quase nada. Tenho, tipo, 5% do meu olfato no máximo. E mesmo assim eu sinto. O exemplo da cara com bosta, não tem mais o que falar. É isso. Só queria dar mais um negocinho pras mulheres. Esse negócio de jogar água por trás, mesmo se você não for jogar água, mesmo com papel higiênico, é sempre melhor pela frente e se afastando da vagina. Porque além de fazer uma meleca, igual o Igor tava falando, que faz mesmo, ainda mais de cócoras na latrina, o perigo de dar uma infecção urinária é alto. Que você tá aí, você tá deixando cocô, né? Achei ótima essa explicação de que você só tá ali esfregando cocô quando você tá passando por papel higiênico e você ainda esfrega ele em direção à vagina. Então, acho que isso também talvez é quando você fala, você tá de 4, você sabe que a mulher fez cocô, que na verdade ela espalhou o cocô em direção à vagina, inclusive. E é super perigoso com relação à infecção urinária. Então, mulheres, não joguem água por trás mesmo. E, gente, levem agora sempre, pega uma garrafinha d'água e leva no banheiro com você. Funciona super bem também na privada normal, que a gente tem no Ocidente, de ficar sentado. Joga a aguinha bonitinho ali, você vai ver que coisa linda. O seu dia vai ficar muito mais clean. Eu tenho duas ponderações agora pra fazer. A primeira, quando você encontrar com o Igor, você atente a garrafinha que ele carrega, tá? Só tome cuidado com isso, é a primeira coisa. Pior que eu uso a mesma que eu bebo, gente. Mas não tem contato nenhum, não tem contato. Eu sei, mas é Vai imagética, voltar pra nego. onde veio, né? É que você pensar que você levou ela pro banheiro, entendeu? Já tira o prazer de olhar com carinho pra garrafa. A segunda... Qual tabu aí? Eu vou oferecer um gole. E aí, quer um gole de água aí, gente? É tipo aqueles cafés assim que vem com a borda de Nutella. Mas tem uma outra ponderação que eu fiquei com dúvida desde que a gente gravou o episódio da Índia, que você falou assim, sempre usa a mão esquerda. Eu sempre me pergunto dos canhotos, tá? Eu sempre questiono sobre isso, se os canhotos também usam a mão esquerda, tá? Então, assim, não sei se é sempre, tá, seu Igor? Pode ser que não, pode ser que seja direita pros canhotos. Não, cara, é de lei. Essa é de lei, primeiro pelo cumprimento, né? Pra você quando você vai cumprimentar uma pessoa, você sempre usa a mão direita. E também pra comer. Tipo, você não vai ver alguém na Índia comendo com a mão esquerda. Mas e brasileiros altos? Eu acho que é uma boa pergunta mesmo. Porque eu tenho um amigo que é canhoto e viajou comigo por Gana, e ele sempre me fazia essa pergunta. Porque a reação, ele não consegue comer com a mão direita. Ele tinha que comer com a mão esquerda. Mas tem que acostumar. É igual Se aprender adapta. a comer de palitinho pros japoneses. Não fala palitinho. Que desrespeito. É uma ofensa. É hashi, ô sem Como é que vergonha. é? Hashi. Hashi é Palitinho. Ai, palitinho. misericórdia. Desculpa, gente. É uma limitação cultural, eu tenho, né? Você falou da privada de jatinho. No episódio do Egito, a gente falou com o Marcão que lá foi a primeira vez que eu vi essa privada com um jato que acerta bem no buraquinho. Cara, é prazeroso, é sensacional, limpa que é uma maravilha e você nem precisa enxugar. A pessoa pergunta, mas como é que você enxuga a bunda? Cara, deixa molhado. Porra, não vai molhar a bermuda, é lá no fundo, entendeu? Então, assim, você que vai pro Egito, cara, desfrute dessa privada com um jato potente. É sensacional. Vou até fazer uma voz linda aqui, maravilhosa, porque realmente é do balacobaco. É do barraco, nossa. O nosso espaço íntimo aqui morreu, né, gente? Nós quatro aqui. Depois, todo esse tópico não existe mais. Não, não. Aceitou o convite, já tá no trilho do trem da Índia já. A galera vai ouvir esse podcast no banheiro de manhã, cagando. Eu fico imaginando daqui pra frente a galera se encontrar, pô, o Willy, pô, o Igor, o Carol, viu o episódio da cagada. Aí você fala, caramba, né? As pessoas ouviram e ficam imaginando tudo que a gente falou. Mas enfim, essas são as consequências de se expor. Mas a gente vai mais a fundo ainda. Agora eu quero saber, isso eu tenho curiosidade, como foi pra vocês o primeiro toque na merda? Eu acho que não foi fácil pra ninguém. Não vou falar que foi lindo, não. Seria muita hipocrisia falar que foi fácil. Pra mim não foi, mas eu vou ser o último a falar. Eu quero primeiro que vocês falem a merda de vocês. Como é que foi a reação? Foi nojento? Se demorou aqueles microsegundos que pareceram anos pra saber toco ou não toco? Toco ou não toco? Aí desvincular daquela coisa de nojo. Como é que vai? Carol, vou começar pela Carol. Por favor, minha querida. Eu vou. É muito engraçado, porque eu fico pensando nessa pergunta, eu não lembro desse momento, mas eu lembro do dia que você falou sobre isso no Instagram, Kainan.
Eu acho que foi, inclusive, o começo da nossa amizade. Olha que profundo. Olha que. Eu acho de verdade profundo. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu tinha começado a te acompanhar e eu vi você falando de... Ah, na verdade, olha só. Você estava comentando uma conversa com o Igor, inclusive, no seu post. Teve um post que você fez falando sobre isso e mencionando o Igor. Nossa. Olha como as coisas são. E aí eu lembro que eu li, eu falei assim, cara, isso, tipo, sim, é normal e sim, tá tudo bem, por que ninguém tá falando disso, sabe? Eu lembro que foi muito foi muito marcante isso pra mim, assim. Mas eu não sei, eu acho que eu jogava muita água no começo, assim. Porque eu acho que às vezes as pessoas também têm a impressão de que a gente tá falando assim, você vai limpar a sua bunda com a mão. Que você vai sair com, tipo, sei lá, a mão cheia de cocô. Comigo isso nunca aconteceu, pelo menos. Comigo é tipo, você joga bastante água, a água limpa, a água leva, né? Isso. E você dá uma esfregadinha ali só pra se tiver alguma coisa que tá presa, que, sei lá. Então eu não tenho grandes traumas, assim, ou memórias de, nossa, foi nojento. Eu acho que era mais esse medo de ser nojento. Mas é isso, jogar bastante água. Eu lembro. Por quê? Porque quando eu fui nesse retiro, eu tava viajando há 3 meses, e então era no começo tal, e eu fui muito para me entregar totalmente. Até inclusive, gente, quem for fazer um retiro aí em algum momento da vida, tem regras. Siga todas as regras, são várias, tá? E siga fielmente durante 10 dias. Vai ser muito difícil, mas você vai sair de lá muito mais forte. Enfim, essa não era necessariamente uma regra, mas era uma forte recomendação que se limpasse sem papel. E lá, no próprio retiro, tinha um desenho, do lado do esfregar merda na cara, tinha um desenho explicativo de como fazer. E aí eu prestei muita atenção no desenho, mas eu lembro que a primeira vez eu achei, tipo, bizarríssimo, mas eu falei, cara, eu quero tentar tudo que esse lugar tem pra me oferecer. E aí eu fiz, aí a segunda vez foi mais simples, e aí depois, cara, super normal. Hoje eu acho nojento usar papel, como eu disse. O meu é uma mistura de Igor com o de Carol. Assim, foi bem... eu acho que o pensamento antes de você fazer é mais doloroso do que o ato, assim. Pra mim, pelo menos foi. Tipo, pensar que ia ser nojento é quando você limpa e fala, não é que não é tão problemático assim. E é só jogar água que a água leva. É exatamente isso. Eu faço minhas palavras de Carol. O meu foi meio da Carol também, parecido de muita água. E eu ficava um pouco neurótico com o cheiro, talvez. Porque não tinha, mas eu ficava cheirando minha mão toda hora. Não sei se vocês faziam isso, mas... Ah, sim, verdade. Isso fato. Sim, eu também. Então, assim, não é só eu que sou um pouco neurótico, que era no começo. Então, às vezes eu lavava com água, cheirava uma vez e cheirava de novo pra saber, porque, sei lá, né? A água às vezes não tira o cheiro. Às vezes, dependendo do tipo de cocô que você fez também, né? E tem um outro ponto, que assim, meu espaço íntimo agora vai pro fundo do baú, que vamos falar sobre noção espaço. Eu tô um pouco sério, porque não é um pouco de vergonha de falar sobre isso, né? Eu poderia estar sorrindo. Eu vou sorrir aqui pra vocês. Vamos lá, Caína sorrindo. Vocês nunca erraram o buraco e fizeram uma Torre Eiffel, uma Estátua da Liberdade? No começo, noção espacial é zero. Eu não tenho noção do buraco. Acho que aconteceu o quê? Umas 3 vezes que eu caguei e quando eu vi, foi totalmente fora do buraco. Fui fora do raio, não foi nem metade. Tipo assim, você saía dali, olha, uma Torre Eiffel, tipo uma torre de marrom. Vocês nunca passaram por isso, gente? Ou vou passar vergonha sozinho aqui nesse programa? Não, olha o silêncio condena. O silêncio é a pior coisa. Mas isso em latrina, buraco no chão ou latrina? Que, tipo, tem uma cerâmica, assim, buraco. É que latrina, ela tem um corredor, um tobogã, né? Então ajuda. Mas é o buraco, né? Que tem... Então... Boa pergunta, Carol. Então, assim, vamos detalhar o tipo de privado nos mundos, porque, assim, tem uma diferença entre latrina e buraco. O buraco é bem reduzido o espaço que você tem. Entendeu? Assim, é certeiro. É uma sniper. Agora, a latrina, você tem um espaço pra correr. Então, assim, tá. Pensando, eu tô falando de buraco, tá bom, gente? Não tô falando de latrina. Vocês nunca erraram a mira ou foi só eu que errei? Cara, eu acho que agora eu parei pra pensar num negócio, porque assim, na Ásia, o buraco não é um sniper, não é um buraquinho, você tem e normalmente, até em lugares pobres, eles já têm a cerâmica, então você tem tipo, não tem como errar, você pode errar o buraquinho que tá lá, que é o encanamento, mas aí você vai fazer na cerâmica e aí você vai jogar água como se fosse a descarga. Não, no caso...
buraco sniper, assim, cara, eu acho que eu nunca peguei, assim, que você tem que ser bom de mirar o cu lá no... Eu acho que não, eu desconheço. Não, eu acho que como a Carol falou, eu fiquei em lugares rurais no continente africano, não era latrina, era buraco. E assim, não era grande, mas também não era pequeno. Então assim, é uma questão de poucos centímetros pra você errar. Então tem esse ponto a se considerar. Mas eu também tinha parado de pensar nisso. Entendi. Por isso que eu perguntei mesmo, porque, de novo, né, falando das nossas experiências diferentes, você acabou ficando, né, em muitas áreas rurais mesmo, assim. Eu mesmo nos lugares rurais pelos quais eu passei, era isso, era latrina. Mesmo, podia, assim, existem latrinas e latrinas, existem latrinas super modernas e tecnológicas também, hoje em dia, né, que a latrina é uma questão cultural. Mas existe latrina que é só, sei lá, só um canal feito, né? Não Ou seja, passaria vergonha sozinho. passou vergonha sozinho. Ah, que maravilha, né? Eu vou ter que deixar isso aqui. Eu peguei uns buracos também bem pequenininhos na África, assim, na parte rural. Em Botsuana mesmo, o primeiro buraco que eu caguei, que na verdade eu nem consegui cagar, porque... Primeiro porque a moça ficou lá, a mulher ficou lá me esperando, assim, tipo... Falei, não, minha amiga, gata, pelo amor de Deus, me deixa aqui. Não vou conseguir cagar você me olhando. E a outra que parece que tinha um cocô vivo, o cocô tava vivo. Não sei se já aconteceu isso com vocês, velho. Eu não sei se ele tava muito tempo lá... E ele tava vivo. Eu não sei se era larvas que tava lá, mas eu olhava para aquilo e via mexendo. Eu falei, eu não vou colocar minha boca aqui, mas nem a pau. E aí, ao mesmo tempo que ela tava lá, tipo, a situação toda foi bizarra, porque eu cheguei em Botsuana, aí eu fui para um velório. E aí o velório era tipo 7 dias, eu tava no 4º dia, eu acho. Aí eles têm um hábito lá, tipo, mulheres ficam de um lado, homens de outro, e aí as mulheres fazem a comida, né, e serve, e aí eu tinha acabado de almoçar, eu tava meio enjoado, por causa que também tava muito quente, e não tinha muita sombra lá, e a viagem já me deixou meio assim. E aí eles servem sempre uma chima, é tipo uma pasta, um purê, assim, de uma mandioca branca, e aí cada lugar, cada vila tem o seu molho, né? E aí, o molho deles lá é um negócio de repolho. Eu falei, maravilha, é um sol de 50 graus, um purê de mandioca com molho de repolho. Tudo que eu preciso pra cagar. Aí, beleza. Aí eles começaram a servir, eu tentei ser educado assim pra... tá bom, tal. Mas não adiantou muito, porque eu era visita, né? E eu era o ET ali, então ela caprichou no meu prato. E eu não consigo não comer, aí eu tive que comer tudo e tal. Na hora bateu a vontade de cagar. E eu também já queria cagar, porque antes de vir o segundo prato, porque eu sabia que ela ia me servir, né? Então era uma desculpa também na minha cabeça, tipo assim, onde é o banheiro? Vou ali. Esperar você servir de novo até eu voltar. Só que não funcionou muito, porque ela falou assim, eu levo você. E aí foi andando, atravessamos a savana do Rei Leão inteira, e aí tinha uma árvore, e aí atrás da árvore tinha um buraco. E aí ela ficou me esperando. Educada como ela é, aí ela ficou me esperando. Aí eu falei, eu entendi, o banheiro aqui, beleza. Eu lembro o caminho, eu posso voltar. Aí ela, não, eu espero. E aí ela queria que eu cagasse ali, com ela ali, olhando. Aí quando eu olhei pro buraco, era pequeno pra caramba, era um buraco literalmente, não tinha cano nenhum ali. Eles devem fechar com terra e depois abrir outro. No caso, já tinha muito tempo que eles não fechavam, porque o cocô tava vivo, gente, eu juro pra vocês. Eu olhei pra aquele buraco, e eu estava tendo alucinação por causa do calor, mas ele tava se mexendo. E aí, eu não sei se é porque fermentou a parada e criou larvas dentro, assim, eu tava se mexendo, eu olhava pra aquilo e falei, velho, eu não acredito. E ela não ficava de costas, eu falei, esperava pra ela ficar de costas pelo menos, pra me fingir que eu caguei, né, sei lá, soltar um peido com a mão, assim, falar, opa, saiu, vamos embora. E nada, e a mulher, e aí eu falei, eu vou ter que ir. Aí eu abaixei assim, fingi que eu caguei, e aí voltamos pra lá pra comer o... Você fingiu que cagou, você não... não acredito que você fingiu que cagou. Você não defecou. Eu não tinha nem o que cagar ali, tipo, tudo que tava voltou. No último bloco, a parte mais descontraída, a gente vai trazer situações e referência de sujeira e de níveis, assim, máximo de loucura que vocês já viram de banheiro. Aí você me fez lembrar que a mulher ficou esperando. Tem alguns banheiros na África que é tipo... É um cubículo que você não consegue nem abrir os braços. E em alguns lugares públicos, ou tem muito aglomerado de família, o que acontece? Eles ficam um pouco na porta esperando. Então, várias vezes quando eu fecho a porta, qual é meu temor? É ver a sombra na pessoa da porta esperando. Tem gente que faz isso. Eu até condeno essas pessoas. Pô, sabe que tem gente dentro e o cara fica na porta e tem uma sombra. Vocês nunca passaram por isso? O cara tá ali... Você sabe que o cara tá ali te esperando pra sair. E ele vai entrar assim que você sair. Aí você fica, sai dessa porra da porta. Eu não gosto de ver sombra na porta. Tem um toque com isso. Meu intestino prende. Eu também. Eu lembro que no Malawi, acho que foi o primeiro lugar que eu tive que cagar na minha vida. O cocô não estava vivo, que não foi o caso do Willy, mas qual era o meu problema? Eu não podia cagar à noite nesse espaço.
Por quê? Era um cubículo e a privada não era buraco, mas é tipo um montante de barro funicular. Qual que era o problema de cagar à noite? Não tinha luz, é bem comum os banheiros não terem luzes, tá, gente? Então por isso que muita gente caga até na manhã. Então você tem que o celular. E o segundo ponto que fazia eu não querer cagar ali é porque as baratas subiam no banheiro. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas não era poucas baratas, eram muitas baratas. Então você entrar naquele banheiro, é tipo aquele filme Joe e as Baratas, não sei se já viram. Você entra naquele banheiro à noite, é barata por toda a parede. E, cara, os locais usavam aquele banheiro sem nenhum problema. E eu falava, não. Às vezes eu andava 1 quilômetro matagal adentro só pra cagar fora e não cagava naquele banheiro. Então, assim, esse era o meu nível, o meu limite. Falar, isso aqui eu não passo. Então, baratas no banheiro não rola. Cara, eu com barata também, teve uma vez, quando a gente tava em Charlotte, a gente acabou de terminar o Annapurna Circuit, que é uma trilha bem grande lá no Nepal. E aí, quando você termina, cara, a gente pegou um ônibus sei lá, de 20 horas, não lembro, mas foi assim, a gente tava no limite do cansaço depois de fazer essa trilha pesadíssima, pegar esse ônibus bizarro. Cara, a gente chegou lá em Pokhara, na madrugada, entramos no primeiro hotel que a gente conseguiu, porque tudo fechado e tal. Entramos no quarto, cara, na cama tinha umas 10 baratas. Foi lá que a gente dormiu, cara, com barata e tudo. A gente tava no limite do nosso cansaço. E foi. Só uma dúvida agora, baratinha aquela pequenininha ou baratinha aquela que é tipo de filme mesmo, aquelas grandes? É curiosidade minha. Era barata normal, não voava. Essa não era da que voava, não. Barata tá tudo bem até que ela começa a voar. Eu já deixei celular cair, dinheiro cair na privada, já deixei. E tipo, pega uma sacola, põe na mão e pega o dinheiro de volta, né? Não vou deixar lá, não. Você tá falando da privada comum ocidental. É, na privada comum. É, porque privado de buraco é assim, é adeus. Ah, não, se cair lá, o cocô come. Buraco não dá certo. Dá pra ele, é oferenda, você oferece. Será que existe o deus do cocô? A oferenda de quem perde as coisas na privada, no buraco? Deve ter. Ou a gente cria um aqui, Ah, deve existir. Nossa, você falou isso, eu lembrei de uma coisa, mas eu não cheguei a fazer cocô nesse lugar, mas justamente por causa do lugar, porque lá na Índia, eu fui naquela cidade, eu até esqueci o nome, é meio difícil de pronunciar, que tem o Templo dos Ratos, não sei se vocês já ouviram falar. Eu fui lá. Que é perto de Bikaner, né? Eu não esqueci o nome da cidade. Caramba, qual que é o nome, cara? Eu não consigo pronunciar algumas cidades de lá. Mas tem, assim, Igor já foi. Assim, milhares de ratos, né? Dizem que tem 25 mil ratos lá e tal. E era muito, muito, muito rato. Aí eu lembro que eu comi alguma coisa lá na rua, tipo aqueles pastéisinhos, assim, cheio de óleo que tem na Índia. E aí eu falei, a minha vontade de ir no banheiro, assim, coisa natural. Não assim, que vontade de ir no banheiro. Eu falei, pode ir no banheiro. Aí eu procurei um banheiro, depois eu pensei, falei assim, nossa, mas aqui do lado tem esse tanto de rato, imagina o banheiro daqui. Aí eu acabei não indo, eu passou isso pela minha cabeça por causa disso, porque quando eu entrei no templo, foi um choque tão grande, porque é muito rato, é tipo muito rato subindo pela parede, saindo do buraco da parede, no chão, em cima das pessoas, assim, que estavam lá no altar. É muito, muito rato. Eu fiquei imaginando o banheiro daquilo lá, como é que é, tipo, rato saindo do vaso. O nome do templo é Carne Mata. O Igor foi no banheiro? Não, mas eu fui bem frufruzinho nessa experiência. A gente foi pra lá, tava até com a mãe da Charlotte, veio visitar a gente deu um rolezão roots com ela, que foi incrível, que ela foi super, zero, não reclamou nada, assim, ela foi super parceira. E, enfim, aí chegou o dia que a gente chegou nessa cidade aí, e aí a gente, vamos lá visitar o templo. No primeiro momento eu não quis ir, fiquei com medo, porque quando eu era criança eu escutava muito história de leptospirose e tal, aí eu falei, eu não vou entrar nesse risco aí. Beleza, aí elas foram descalças, total, porque você tem que entrar descalço. Não pode entrar, você entrou descalço? Então, eu comecei entrando descalço, depois que eu vi uns ratos com uns tumor lá enorme, aí eu coloquei uma sacola e coloquei uma meia por cima. Então, eu fiz a mesma coisa. Foi meu truque. Eu fiz a mesma coisa. Eu botei uma sacola nos pés e meia em cima. Aí eu entrei. Cara, os ratos lá são bizarros. É tipo mutante. Eles têm problema de pele, assim. Eles são tudo arregaçados, assim. É muito. Bizarro. É nojentíssimo, velho. E você tá andando, você tá pisando em merda de rato, em tudo. É impossível você dar um passo. Os cocôs ficam no chão? Achei que ele... Fica, cara. Tudo ali. Cara, são milhares de ratos. Os ratos passando em cima do seu pé. E o cheiro de urina de rato não fica forte?
Eu não sinto muito cheiro, ainda bem. É uma das coisas que Eu me acho que fortalece. depois de tanto tempo na Índia, seu olfato já tá tipo curry. Cara, mas aí a Charlotte e a mãe dela foram descalça, pisando na merda de rato. Eu falei, não, nem a pau. Depois eu joguei a meia até no lixo. Eu não lavei, não, joguei fora. Eu comecei assim também, eu fui descalço e tal, depois que eu vi uns ratos bizarros, assim, e muito cocô e xixi no chão, aí eu falei, não, peraí, vou. Aí eu fui lá fora, coloquei uma sacola, coloquei a meia, dei uma disfarçada e voltei pra lá dentro, assim. Mas é surreal aquele negócio, eu acho que foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. E eles levam oferendas, né, pra deusa, que é uma rata, e aí eles levam numa bandeja comidas, né, tipo bolacha, comidas e leite. E aí, a cena mais louca que já me dá um pouco de ânsia, só de pensar. Eu fui fotografar, né, eu entrei lá perto onde tinha o altar, e aí o pessoal fazendo fila, e aí uma moça levou uma bandeja, assim, cheia de comida. E aí, eles sempre, quando chegam perto, né, da imagem do Deus e tal, e aí eles colocam a testa, né, em sinal de respeito, ali no paralelepípedozinho ali do altar. Aí colocou a testa e tal, e aí eu fotografo aquilo, falando assim, pô, bonita a cena e tal. E aí ela colocou a bandeja aos pés da imagem, né, da estátua, e aí ela começou aí os ratos vieram, tipo, saiu rato de não sei da onde, assim, debaixo da terra e avançou na bandeja de comida, e ela, a mulher e a família, né, que eu acredito que seja um casal, e os filhos, eles começaram a comer na bandeja junto com os ratos. Então, eles estavam comendo naquela bandeja, os ratos vinham e comiam junto. Foi uma parada, assim, sério, que eu tive que sair pra dar uma respirada no ar, que eu não acreditava no que eu tava vendo. E o rato, que nem eu falou, não é normal, é uns ratos, assim, Bizarro. bizarro, Eles com uma barriga brigam, gigantesca. você vê os ratos saindo na porrada. É que é muito Uhum. rato, gente. É muito rato. É impossível você. Eles vão passando em cima do seu pé, assim, alucinado, assim. É rato pra todo lado. E aí, o seu dia de sorte é se você consegue encontrar o rato branco. Ah, é verdade, falaram isso mesmo. Eu não consegui, mas a Charlotte conseguiu. Tirou até foto. Porque ela foi 2 vezes. Porque a primeira vez eu não quis ir. Agora, assim, não fugindo da pauta do cocô, tá, gente? Mas, assim, tem banheiro lá dentro mesmo pra usar? Eu não sei. Eu recusei. Esse eu recusei. Eu achei muito bizarro, cara. Eu só Muito pensei, não rato. cheguei a nem perguntar. Não, eu não fui, não. Eu tava no hotel perto. Mas tem gente que mora lá, né? Então, mas se bem que na Índia, não sei. Agora, curiosidade sobre latrinas e banheiro, né? Não vamos fugir muito, assim, tá conectado com cocô ainda, mas vamos falar dos países mais extremos de pouca estrutura sanitária. Teve algum momento na estrada que vocês consumiram alguma coisa cara pra um caralho só pra poder ter aquele momento, assim, queira ou não, vai, tá na estrada, você tá acostumado com o banheiro, mas tem aquele momento que você quer usar um banheiro luxuoso. Você quer dar aquela cagada gostosa, com musiquinha de fundo, com uma revistinha do lado. Eu não vou ser hipócrita, já aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes comigo, tá bom? All one. Então, assim, já aconteceu de você pagar caro num café só pra usar aquele banheiro todo frufuzinho ou não? Eu, como viajo há bastante tempo e normalmente bem rootzeira, de vez em quando, Charlotte e eu pagamos um resort. Por causa do banheiro? Não, mas pelo conforto como todo, o banheiro tá incluso nessa, né? A gente gosta muito de uma banheirinha, uma piscininha gostosinha, e a gente tem esses luxos eventuais. O que eu quero dizer, mas no sentido assim, você tá num país, você pegou um ônibus de longa estrada, você precisa cagar, você precisa mijar, mas você sabe que a cagada não vai demorar pelo menos uns 8 minutos. Você precisa, o negócio tá foda. Aí você vai e fala, cara, vou ver aqui que aquele banheiro é bom, mas é caro, mas eu vou consumir só pra utilizar o banheiro. É nesse aspecto que eu mais tô querendo aprofundar, entendeu? Porque assim, o que você fez foi um pacote. Tá junto. Ali é o ato de cagar. Tipo assim, em Senegal, eu fui, paguei um café de 8 euros, quase 8 euros, né? Senegal, cara, ó, só pra usar o banheiro. Eu nunca cheguei a consumir, mas vira e mexe. Entre na cara e coragem mesmo e uso e finge que tá tudo bem e saio. Sem consumir. Faço muito em centros urbanos. Aprende, Caio. Cara de pau, é isso. Nunca paguei. Acho que eu sou mais mão dura e eu não... Mão de vaca. Mão de vaca, esqueci. Sou mais mão de vaca e não paga, eu não consigo, nem que eu consuma uma água. Porque tem uma pessoa que trabalha pra... Cara, ó, estou te condenando, brincadeiras à parte, mas tem uma pessoa que limpa aquele banheiro pra você. Nem que compre uma água. Não, mas eu sou uma pessoa... Sim, eu sei, verdade. Mas assim, aí vamos esclarecer. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito em como eu deixo o banheiro depois que eu passei por ele. Então eu sou a pessoa que garante que esteja tudo bem limpinho. Eu fico ali limpando, porque eu me preocupo com a próxima pessoa. Porque eu gosto de chegar num banheiro limpo. Nem sempre tem, né? Na maioria das vezes não tem. Mas eu gosto de chegar num banheiro limpo, então eu deixo um banheiro limpo. Mas assim, normalmente nunca entrei em lugares muito chiques, eu acho. Normalmente, assim, áreas urbanas... Tem, sei lá, uma rede de fast food, alguma coisa assim. Normalmente, rede de fast food
dessas internacionais americanas, sempre tem um bom banheiro, um relativamente bom banheiro, então eu usava ele. Agora, eu ia falar esse negócio de ficar em hotel, porque eu já escolhi. Uma vez eu tava na Burkina Faso, capital da Burkina Faso, e eu tava justamente com infecção urinária, então eu tava muito de mau humor, prestes a menstruar. Tem isso também, pra nós, eu pelo menos, quando eu tô prestes a menstruar, meu intestino solta muito, assim. Então imagina, já tem a questão do intestino solto, que é uma bosta, literalmente, e ainda tem o sangue da menstruação, né? Então é mais ainda desconfortável, pode ser pra maioria das pessoas. Eu na Burkina Faso, uma vez eu tava isso, assim, eu falei, ai não, eu fiquei num hotelzinho todo bonitinho, com um quarto todo luxo. Não era um resort, mas foi por causa do banheiro. Eu falei assim, eu quero ter paz de sentar num banheiro e ficar ali confortavelmente. Eu nunca comprei um café, mas eu já paguei caro num hotel, porque eu falei assim, eu preciso. Hoje eu sei que eu preciso de um lugar pra fazer cocô e paz. É a mesma coisa. Não, tá válido, é a mesma proposta. O banheiro foi o mais importante. Você foi ver o banheiro, o resto tá. A privacidade, a paz, né? Porque às vezes é o ter limpo, é a limpeza, é a higiene, mas eu acho que de vez em quando na estrada me faz falta esse negócio da privacidade, sabe? Isso que você falou no momento, assim, no banheiro, talvez aqui a gente tem uma questão cultural do trono, talvez seja um pouco de resquício disso, sei lá, de só assim, ficar em paz e não ter que ficar preocupado se tem a tiazinha lá me esperando na frente do banheiro, igual o Willis falou, ou se eu tô vendo a sombra de alguém. Pai, eu só quero fazer cocô tranquila. Qual foi o banheiro mais maravilhoso que vocês já cagaram, assim? Foi um banheiro de luxo mesmo, tipo mármore, Carrara e torneiras de ouro? Ou foi algum outro banheiro? Eu posso dizer que foi um banheiro totalmente ok, até que sujo, mas eu estava na Índia em um ônibus, quer dizer, um ônibus não, num pau a pique da vida, por uma carroceria, e cara, me bateu uma vontade desesperadora de cagar. E eu falando, Charlotte, eu vou cagar nas calças, eu vou cagar nas calças, eu vou cagar nas calças, o tempo passando, eu suando frio. Cara, foi desespero. Foi um dia que eu não. Foi equivalente ao quando eu era criança, lá que eu me caguei na porta de casa. Eu tava assim, desesperado. Cara, o ônibus parou, fui correndo no primeiro hotel. Eu nem perguntei quanto que é. Eu falei, Charlotte, já fecha aí, já pega o quarto. Eu falei, onde é o banheiro? Fui no banheiro da recepção e caguei da maneira mais feliz da minha vida, cara. Esse banheiro eu me lembro. Vou colocar uma trilha romântica de fundo quando você for falar, quando você tá falando isso, tá bom? O banheiro Qual mais foi o maravilhoso seu, que eu já Kainan? caguei não era nem um banheiro, foi no Monte Roraima. E tipo assim, eles levavam, quando não sei se vocês já fizeram a trilha, e aí tem toda a equipe que vai, né? Os carregadores que levam comida e tal, eles vão na frente, e aí eles levam um banquinho, um cano e um saco de cal. E aí você coloca a sacola, quando você vai cagar, você coloca a sacola no banquinho, assim, embaixo, que o banquinho tem um buraco, né? Tipo o banquinho geriátrico, sabe? E aí você coloca a sacola embaixo, você caga ali e depois você joga cal. Aí até uma coisa engraçada, quando vocês estavam falando lá no começo do podcast, eu lembrei que você se entregar que você cagou, né? Porque a gente zoava na trilha, porque quando você voltava com a mão suja de cal é porque você tava cagando. E aí você jogava cal na sacola no final, mas aí eu lembro que foi um cagão, assim, tipo, maravilhoso, porque o Monte Roraima lá em cima é um nada, né? Parece que você tá nos tempos, assim, históricos, assim, pedra e tal, e lá tem muita nuvem que passa rápido, né? Tipo time-lapse, assim, a nuvem passa e vai embora. E aí eu lembro que eu tava cagando, assim, que já é um ato, né? Que nem Kainan falou. Maravilhoso, um deleite. E aí eu tava lá sentado, e aí de repente começou a passar nuvens, assim, sabe? Na minha frente. Aquela paisagem surreal, montanhosa, assim, e as nuvens passando bem rápido, assim, entre as montanhas. Eu fiquei horas lá, quase tive hemorroida. Fiquei horas sentado lá, tipo, olhando aquilo, nem tinha mais o que cagar. Mas eu lembro muito desse banheiro. Toda vez que falo de banheiro, eu lembro disso. Que o maior banheiro da minha vida foi, na verdade, um banquinho de plástico com a sacola embaixo. Essa pergunta é muito boa porque ela é muito íntima e faz lembrar dos nossos primeiros momentos. Eu tenho 2 momentos. A primeira vez foi em Cape Town. Tava na minha host family, quando eu estudava inglês. Era um banheirinho simples, um banheirinho de, sei lá, azulejo. Só que qual era o diferencial desse banheiro? Tinha, sim, era de latrina, só que eu tinha uma vista pra montanha da Tábua, Table Mountain. Assim, eu tava vendo a montanha na minha frente, que ela ocupa totalmente uma região ali da África do Sul, da Cape Town. Então, pra mim, era cagar e ver aquela montanha. É como se você estivesse vendo a muralha da China, ou Cristo Redentor.
porque ela é uma das 7 maravilhas naturais. Então eu tava cagando sempre olhando pra ela. Isso me marcou muito. Eu falava, cara, eu tô cagando e olhando pra maior montanha, assim, 7 maravilhas do mundo. Então isso pra mim foi inesquecível. E a outra, que é mais romântica, né, que é a parte mais linda, foi quando eu caguei. Nunca falando dessa maneira, até soa bizarro. Mas foi no Malawi, que era um hostel, que era... A gente nem falou sobre isso, que era o banheiro de compostagem, que era cheiroso, que tem o pó da madeira, não sei o termo agora correto. E, cara, era lindo porque não tinha teto, era fechado, tinha paredes de madeira, só que você via o céu estrelado e você estava de frente pro mar, literalmente. Não pro mar, desculpa, no lago. Era o quê? Uns 50 metros. Então você tinha o barulho do mar, com o céu estrelado, com o cheiro do banheiro de compostagem. Cara, era tudo de bom. Eu adorava cagar. Ali eu ficava uns 10 minutos. Eu ostentava. Um banheiro sensorial, né? Eu ia falar exato, é muito engraçado que eu ia dar esses 2 exemplos também pra mim. Eu acho que, pessoalmente, eu acredito e eu sinto que o banheiro seco, que é esse de compostagem que você tá falando, né, é o melhor banheiro que tem, na verdade. Porque é assim, não tem cheiro, não faz barulho, não tem água, não tem bicho saindo, né? Não tem nada, assim, os melhores. É sério, assim. Sim, concordo. Parece muito estranho. Eu entendo, assim, eu lembro muito bem a primeira vez que eu usei um banheiro seco e foi um banheiro doméstico dentro de uma casa. Eu fiz couchsurfing, também na Burkina Faso, e aí era um casal que tinha um banheiro seco que eles tinham construído dentro da casa. Eu achava muito estranho, assim, eles tinham só uma cortininha que separava o banheiro do quarto onde eles dormiam. E aí eu ficava, nossa, mas e o cheiro e o barulho, né? Essas noias que a gente tem. Mas era assim, não tinha cheiro, não tinha barulho, não fazia nada. Eu podia ir lá fazer cocô, diarreia ou não, que tava tudo bem. É realmente muito confortável e acho que é a melhor solução em termos ambientais e tudo mais, né? Mas vocês falaram coisas tão poéticas de banheiros, tão bonitas, tão cheias de vistas. Eu também lembrei de um que foi Tem uma baía de Hanoi, em Vietnã, também é uma das 7 maravilhas do mundo natural, que é um arquipélago, assim, né, cheio de ilhas, pedras, e eu fiz um passeio de barco por essas pedras, e também, assim, era o banheiro Não é dentro Halong do barco. Bay? Em Halong Bay, isso, Halong Bay. O banheiro dentro do barco, ele tinha vista pro mar, né? Então acho que também foi assim, em termos poéticos, é banheiro com vista. Mas em termos práticos, o banheiro seco é o melhor banheiro que existe. O cheiro é gostoso por causa do pó da madeira, não sei se você lembra. Eu sei que não tem cheiro, mas tinha o cheiro Era gostoso. Não tem cheiro ruim, né? Ele não fica um cheiro ruim. As pessoas têm a impressão de que, nossa, mas você tá fazendo cocô em cima de outros cocôs. Isso não é ruim. Pelo contrário, né? Fica esse cheiro refrescante, Nossa, muito. assim, não sei. Eu tenho paixão por esse frescor do banheiro seco. Cara, me trouxe lembrança de banheiro seco. Recentemente na França, no meio do mato, a gente alugou uma... esqueci como se chama. Um yurt, que é como se fosse uma casa típica de nômades da Mongólia. E aí era um Airbnb diferentão, assim, e lá era no alto de uma montanha e tinha um banheiro seco com uma janelona pro horizonte, assim. Cara, eu acho que o banheiro mais bonitinho que eu já caguei. E era também de jogar o pó de madeira. Quem diria que esse programa teria momentos lindos e românticos e poéticos? Por essa eu não esperava. A gente tá mantendo uma pauta de quase 2 horas sobre cocô e relacionados. Parabéns, isso aqui é um feito. E, Carol, você falou uma coisa que eu tinha esquecido. E a gente vai falar, tá acabando já o programa, tá quase 2 horas, mas assim, de dicas. Você falou de animal, de insetos ou qualquer coisa. Eu lembro que acho que uma das primeiras coisas que eu fazia nos banheiros nas áreas rurais do continente africano era averiguar se não tinha cobra, aranha, qualquer escorpião. Porque já aconteceu várias vezes. Ai, cara. Se não foi? Eu já tive uma dessa. Qual foi? Foi aonde? Fazendo trilha também, né? É importante. Então essa é uma dica assim de animais. Vai, começa, Will. Como é que foi a sua história com animal ou com inseto? Cara, a gente ficou um tempo fazendo um trabalho voluntário no interiorzaço do Vietnã, numa área rural que metade do dia dava aula de inglês para as crianças e outra metade a gente trabalhava na plantação orgânica. E, cara, o banheiro lá tinha uma colmeia gigante de abelha dentro do banheiro minúsculo. Nossa. E eles deixavam aquilo, tipo, o pessoal lá era super, super do orgânico, da natureza, total, assim, de maneira bem radical mesmo. Até para lavar a louça, eles tinham uma planta que fazia espuma, eu nem sei que planta que era essa. Então, cara, eles não maltratam nada, assim. E tinha uma colmeia gigante, pensa que era uma cabine telefônica que você ia cagar.
e lá tinha uma colmeia com centenas e centenas e centenas de abelhas, e eu me adaptei àquilo. Comecei na primeira vez eu não fui, aí dia seguinte, não tem como, aí acabei indo. Pô, mas cagasse no mato? Não tinha mato em volta? Cara, não rolava, porque lá, aquele era o banheiro. Eu acho que eu seria indelicado se eu não usasse. Entendi. A Carol, em questão de inseto, ou Willy e cobra, também tem esse hábito de olhar sempre ou nunca aconteceu e por causa disso nunca se atentaram a esse aspecto? Eu olho, mas eu não tenho, assim, não me veio na minha cabeça nenhum caso muito específico, não. Mas eu olho toda vez que tem alguma coisa. Eu olho também. Principalmente porque até um tempo atrás eu era tinha muita fobia de cobra. Bizarro, né? Faz muita trilha e eu tinha muita medo de cobra. Aí, por sorte, nunca aconteceu de ver ou de aparecer cobra ou escorpião, alguma coisa assim, mas eu tinha essa fobia de criança, graças a Silvio Santos. Uma vez fez uma pegadinha no Topa Tudo por Dinheiro. Eu era criança, tava assistindo com meu avô, e aí o cara teve a genial ideia de colocar uma jiboia dentro do vaso e ver a reação das crianças ao abrir. E tipo assim, pensa numa pessoa que ficou um mês sem ir no banheiro depois de ver aquilo. Eu com medo de ter uma jiboia dentro do meu vaso. Aí até hoje, assim, até pouco tempo eu tinha medo eu via cobra em revista, eu ficava assim, tremendo. De nada, Silvio Santos. Silvio Santos era muito louco, né, cara? Silvio Santos era muito doido. Seguinte, galera, programa chegando no final, vamos trazer uma pauta mais leve, descontraída, chega de coisa séria, né? Queríamos ajudar a você, ouvinte, a cagar lá fora com muito deleite. O que aconteceu? Tem uns bastidores dessa pauta aqui, e a gente ficou falando assim, hipoteticamente, qual é o tipo de banheiro, níveis, né? Nível 1, 2, de higiene, de quanto você estaria apto ou não a entrar no banheiro. Então vamos fazer um joguinho aqui ao vivo, tá, gente? Não preparamos isso, não sei qual vai ser os níveis, mas de uma escala 1 a 10, partindo do pressuposto que 1 tá lindo e 10 é o absurdo, do não vou entrar no banheiro. O que pra você vai? Momento assim, ao vivo, vai, improvisa, é Faustão. Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia. Então vamos lá. Nível 1, nível lindo, nível assim, supra-sumo. O que é um banheiro lindo pra vocês? É de mármore, tem musiquinha, tem um jazz quando você abre a porta, tem uns perfuminhos que dá pra você roubar e levar embora, que o cara não vai perceber. O que é o nível 1 pra cada um aí? O de casa. Morreu, ganhou. Não tem o que. É, Já foi nocauteado, já. Muito obrigado, Willy. Parabéns. O Willy é muito bom no improviso. É sair, tirar o conforto de casa, não há quem ganhe. Então, assim, número 1, cagar em casa. Agora vamos pro nível 2. O que é pra vocês? É quando você tem privacidade, tem musiquinha, tem fechadura, né? Queira ou não, isso é muito importante quando você tá na estrada. Quando você consegue fechar a porta, não tem que usar o bendito joelho ou o pé pra ninguém entrar enquanto você defeca. Mas vamos lá, o que é o 2 pra vocês? Pra mim é um banheiro seco na natureza. Você tá muito riponga, hein? Você tá muito riponga. Cadê o... É uma delícia, cara. É uma delícia Não. mesmo. Mas daí, ó, Igor, eu sei a resposta, mas agora a gente precisa dar uma resposta para as pessoas. Banheiro seco, como é que você faz se você se limpa com água? Cara, aí ferrou. Aí é o seguinte. não é que ferrou, é o seguinte. Vamos lá, tiro o excesso com um papelzinho e jogo lá, e jogo a madeira em cima. Só que depois, do lado de fora, por isso que é importante estar na natureza, aí eu limpo com água. Eu saio do banheiro, porque, por exemplo, essa experiência que eu tive no yurt era um lugar enorme só pra gente. Então eu saí pelado do banheiro e me limpei do lado de fora com água. Isso é importante esclarecer. Pra mim seria também banheiro seco, com uma vista. E você trouxe essa questão da fechadura, que pra mim é importante. De alguma forma, é isso, assim, eu não poder me preocupar em ter que ficar usando minha mão pra segurar alguma coisa, ou pé, né? E por que o banheiro seco, né? Assim, por causa de todas essas características que a gente falou antes do que compõe o banheiro seco, que é esse cheirinho de frescor, não ter outros odores, não acumular bicho, não tem a cestinha de lixo do lado também acumulando um monte de coisa, né? Ele é realmente, assim, pra mim, a higiene, o símbolo de higiene não é um banheiro de mármore com, sei lá, cheiros e músicas. É o banheiro seco, que não tem nada disso. Não tem odor, não tem som, não tem nada.
Uma coisa que você falou que é importante, fazer uma repescagem, que no Brasil, eu entendo que muita gente utiliza papel, mas o que condena pra mim aqui, nesse nosso querido território, é que tem esse bendito cesto e tem a marca da besta ali do lado. Fica o cheiro. Esse é o pior. horrível. Se fosse jogar pela privada, mas como a gente não tem, eu não sei, não sou engenheiro, mas tem alguns lugares que você não pode jogar na privada, não tem talvez o raio do cano, enfim. Mas é um bom ponto, não ter o cesto com o seu registro ali, entendeu? O seu DNA do lado. É uma porcaria. Os europeus acham isso É bizarro. nojento, para. Ainda tá no número, Willy, você quer dar a sua palavra no número do banheiro tipo 2? Porque o pessoal tá muito riponga. Nossa, mas meu novo sonho é cagar num banheiro seco. Eu nunca tive experiência, mas tanto vocês falarem, eu tô já pesquisando aqui Não um pode fazer Airbnb xixi, na tá? Bahia. Não evita fazer xixi nele, tá? Pois é, eu quero essa experiência, não tive ainda. Mas pra mim, assim, um banheiro número 2 seria só privacidade. Eu acho que, tendo uma privacidade, eu acho que é um banheiro legal, confortável. Privacidade, acho que ter luz pra mim, e cara, eu vou ostentar um pouquinho. Tem uma cascata de água com barulho de fundo. Não preciso de uma musiquinha, mas uma água ao fundo, dá aquele relaxamento, entendeu? Eu tô abusando, gente. Tá no número 2 ainda. Vocês estão no 2, vocês têm que abusar um pouco. É que eu e o Igor, a gente foi pro som natural da água, entendeu? Tem um banheiro seco perto de uma cachoeira, perto do mar. Então tem ali o barulhinho da aguinha também. Ela só é natural. Cara, sabe qual que na verdade banheiro seco é muito bom, mas eu acho que o melhor de todos é uma típica cagada no mato. Ah, não, Igor, não vem com isso não. Não para com isso. Não vem não, cara. Igor, tá mais, eu concordo com os nomes. Eu prefiro banheiro seco ainda, mas Igor. também gosto no meio da... Ai, nada como uma bela cagada no mato. Igor, não, tudo na vida tem limite. Limpar a bunda com a água do rio. Não, eu nunca caguei na água, tá? Assim, que deixe claro. Eu não sei se alguém cagou, eu não sei a experiência. Eu não sei como é que é ver o barquinho flutuando à beira-mar. Não sei como é, mas, cara, cagar no mato, Igor. Eu sei que assim, eu vou dar uma dica pros ouvintes. Folha de bananeira é maravilhoso pra limpar a bunda quando você não tem papel ou água, tá? Então, assim, fica a dica. Ainda mais quando é folha de bananeira que choveu no dia anterior. Aí, assim, é o perfeito do suprassumo. Entendeu? Já tá umedecido, já limpa ali. É tipo mesmo umedecido, totalmente Enfim, mas Igor, não, discordo. Não vem com essa. Respeita o meu passado, rapaz. Não vem falar que cagar no mato é prazeroso, não. Fica ali no meio do mosquito. Eu adoro. Cara, eu tô atravessando a França de bicicleta. E eu tô fazendo isso quase sempre. Eu acho tudo de bom. Acordar, abrir a barraca e cagar no mato e começar meu dia. Vamos avançar os números pra não ficar muito longo isso. Vamos pro número 5 ou 6. Quando começa a piorar, é o cheiro, é você ver a bosta ali na frente, porque tem o latrina, mas às vezes tá entupido e você vê a bosta. Você caga sobre a bosta, viram camadas sobre camadas. Esse é o meio termo? Como é que é pra vocês aí? Vamos avançar um pouco aí. Pra mim, o tolerável, que seria o meio termo, né? Esse tolerável, ele pode ter coisas que eu vejo, mas que eu consiga ainda assim fazer cocô sem ter que tocar em nada, né? Então, por exemplo, eu prefiro uma latrina que eu consiga ficar de cócoras do que um vaso sanitário que tem cocô no assento. Por exemplo, né? Se eu não consigo sentar, eu não tenho espaço pra, sei lá, fazer cocô sem encostar em alguma coisa, né? Então acho que é isso, tem um lugar que pode ter cocô dentro, não tem problema. Não é que não tem problema, é tolerável, desde que eu consiga fazer sem ter que encostar. E pra mim, uma coisa que eu sei que tem aí um dos convidados que não sofre com isso, uma coisa que pesa muito pra mim é cheiro. Então, um tolerável teria que ter um controle de odor. Mas aí, Carol, entra uma técnica milenar, aprender a segurar a respiração. Quem nunca? Eu faço direto isso. Eu entro, eu já encho os pulmões, eu falava, quanto eu aguento? 2 minutos, 1 minuto e 30. Kainan, esse é seu tempo, é tipo 24 horas seriado. Você tem. Entendeu? É uma prova de resistência. Maratona. Cagar sem respirar. Não, mas sim, esse é um bom ponto do cheiro. Eu seguro o ar. Eu me sinto no seriado, sabe aquele 24 horas? Kainan, você tem 1 minuto e 30 segundos pra fazer sua missão. Entendeu? Você entra lá, o John, sei lá, o Sylvester Stallone, o MacGyver, 1 minuto e 30, contando. Aí parece todo lá o suor. Eu imagino uma câmera focando no meu suor escorrendo devagar pela minha pele, entendeu? Aí eu tento encontrar a parede, não tem lugar pra segurar. Aí o chão tá molhado, semi-molhado. Eu vejo que tem uma chance de deslizar. Aí eu começo a suar frio. Escorregar. Cara, escorrega. Aí, pra mim, meio termo é um pouco do cheiro, não é tanto. Pra mim não tem problema ver cocô lá no latrina, isso já me acostumei, acontece muito. Só que pra mim o que pesa é ver se tem xixi no chão ou
eu tenho uma chance de escorregar. Porque dependendo do piso, se torna escorregadio, então eu fico com receio. Aí eu começo a ficar, putz, tá muito molhado isso aqui, entendeu? Sei não. Quando você não tem lugar pra segurar na parede também. Esse é o meu meio termo, aí depois eu vou pro extremo. Mas vai que é tua, Igor. Assim, é que eu curto o lifestyle do não bonito, né? Mas pra mim, um nota 5, 6 é um típico hotel de $3 da Ásia. O que é? Eu nunca fui pra Ásia, mas o que seria o banheiro de 3 estrelas? Traga o cenário pros ouvintes. Não, 3 estrelas não, $3, né? Mas assim, Não, cara, não é um banheiro que provavelmente ele vai estar sujo, mas é um banheiro com um buraco no chão. Assim, que pra mim hoje normalizou. Sendo bem, assim, eu não tenho muito banheiro 5, 6, sabe? É um banheiro normal. Tipo quando você vai quando você vai num boteco na 25 de março em São Paulo, é equivalente àquilo. pra mim seria difícil pela quantidade de pessoas, isso afeta um pouco. Se tem muita gente circulando, eu fico meio receoso. Mas vamos lá que isso vai ser meu nível extremo. Willy, qual que é a tua, meu querido? Meu nível 5, 6, que é esse tolerável, assim, é exatamente isso. É tipo um banheiro público, assim, sabe? Aqueles banheiros que você está viajando de carro pelo Brasil e aí você para num posto e aí o banheiro é sujo, tem um cheiro ruim, às vezes tem bosta no vaso ainda. Então você tem que ter meio que um equilíbrio ali, um malabarismo pra você sentar, tal. É isso. Tipo, eu cago normal, de boa, mas não é coisa confortável. Não vou ficar horas ali mexendo no celular, tal, porque eu quero me livrar daquilo logo. É um banheiro sujo de estrada. Pra mim é um nível 5. E já faço o gancho com você, agora vamos pro extremo. O que é o extremo? O que você já viu, na verdade, né? O extremo, assim, não é criando situação, mas o que pra você viu e falar, cara, isso aqui pra mim foi a pior cenário que eu já vi em toda a minha vida de cagar na estrada. E pra mim o pior foi esse banheiro da Índia, que era você cagava em cima de um lago de bosta. Pra mim, porque, por exemplo, pra ir pra maioria, pelo que eu vi, o cheiro não é um problema, pra mim é. Se tiver um cheiro muito, muito, muito ruim, eu não consigo ficar no ambiente. Não é nem que eu não consigo cagar, eu travo, não, me dá ânsia. E aí, aqui, não é um cheiro de bosta normal, assim, tá fedido, peidar aqui. Não, é um cheiro, assim, sei lá, inexplicável, é um negócio que lacrimeja o olho. E aí me dá muita, eu não consigo ficar no ambiente. Aí aquilo, nesse caso da Índia mesmo, somou com o visual. Então era um banheiro suspenso por uma madeira que tá lá, não sei como, milenar, que pode cair a qualquer momento, provavelmente vai cair comigo, porque eu sou muito azarado. E aí eu tenho que ficar ali agachado naquele buraco, acertar no buraco e torcer para não cair de costas no lago de costas. Então é todo um contexto e o cheiro que aí eu falo assim, não, eu ainda não estou apto para isso. Eu preciso ainda transcender. Você tá sendo digno do roteiro do Como Ser um Milionário, né? Do começo das cenas. É quase isso. É isso. É tipo aquela pegada mesmo, aquele menino caindo lá no pódio. Aquele mini é o Willy projetado, que nunca aconteceu em vidas passadas. Carol, qual foi a sua situação mais extrema em estrada? Eu sei que você acabou de colocar em estrada, mas assim, eu não consigo pensar num banheiro mais extremo e pior do que os banheiros químicos dos jogos e festas universitários do Brasil. Pra mim, Olha! já que É eu tenho, a gente verdade. começa. Pra mim, o pior banheiro de todos. Se a gente começou com o melhor é o banheiro de casa, pra mim, o banheiro número 10 é banheiro químico em aglomerados urbanos e jovens com Sim. bebidas alcoólicas do Brasil. Nossa, Verdade. excelente, excelente. É como se você entrasse na privada, né? E alguém sacudisse aquela caixinha com você dentro. Assim. Nossa, é Nossa. horroroso. Não, e o mods menstruado colado na parede. Ai, que horror! Tem vômito, tem. Ai, Não, falou tudo, Carol. não tem é isso pior mesmo. que isso. Tapa na cara da gente aqui, né? Fala sempre de Ásia, África, e de repente tá no Brasil um dos piores banheiros. Olha só. Sim, total. Ah, o carnaval do Rio. Entendeu? É, É isso. é. Assim, eu nunca fui em festa universitária e carnaval, então não tenho. Eu tenho uma ideia, né? Eu imagino, mas pra mim, situação muito extrema de condições de estrada, pra mim seria 3 pontos. O chão é escorregadio, tá totalmente escuro e tem uma porta que eu não consigo trancar. Isso pra mim é o temor. Isso é banheiro químico. Mas Só que num adiciona- É festival. verdade, é verdade. Ele acabou de escrever banheiro químico. Nossa, exatamente, é os 4 pontos pra mim, é os 4 pilares, que é pessoas em volta, muita gente, chão escorregadio, escuro não dá pra trancar. Olha, Carol, você me fez descobrir que químico é meu temor. Exato. Você foi cirúrgica nessa, Carol. É exatamente isso. Tem banheiro químico
químico que eu não entro no Brasil. E é o que eu vi, é o único que eu não entrei. Na Ásia, buraco de merda e coisa toda, mas o pessoal tem, no mínimo, tem bom senso. Não vai ter vômito no chão, não vai ter mods colado na parede. Camisinha. Camisinha. Porra. Porra, é podre, cara. Nossa, banheiro químico de eventos no Brasil é o que eu vi de mais podre na minha vida. Cara, fazer uma analogia o que a Carol falou do Brasil, do retorno, que eu senti falta, foi chegar no Brasil e não poder ir no matinho mijar. É uma coisa que eu achei muito estranha. Você tem que ir no banheiro pra fazer isso. Queira ou não, tudo bem, eu tava na área rural, ou até na cidade, dependendo. Você vai ali no matagal, alguns países africanos, tá? Não são todos, tá, gente? Mas isso é uma coisa normal. A Carol pode falar também se concorda ou não, mas você vai ali no mato e mija ali, numa boa. No Brasil você não faz isso. Você não coloca o pipiu pra fora e mija ali no mato. Você não faz isso. Então, só um... Nossa. Em alguns lugares, né? Faz Aí sim. eu acho que ainda tem lugar que faz. É, Mas não. É, assim, cidade em grande. São Paulo você não vai fazer no Marginal Tietê. Assim, Então, estamos mas falando de grande São mesmo que Paulo, tenha... vários. Exato, mesmo que tenha mato, a pessoa não para ali na estrada, abre ali e mija. Que é muito comum você pegar ônibus, para ali e todo mundo mija, sabe? E de repente não tem esse hábito. Então, é só uma analogia, não tá muito conectado, mas sobre xixi, né? É xixi, tá bom? Então tá ali, tá junto. Aí só fazendo assim um comentário, né, que eu acho importante a gente você falando essa questão do seu retorno pro Brasil, conectando com a questão do banheiro químico também, que eu acho que no fundo, tudo que a gente falou aqui tem a ver com hábito e com cultura, né? Não com certo, errado, bom ou ruim. A gente teve exemplos diferentes. E eu acho que é isso, assim, queria só falar isso porque eu, pelo menos, recebo muita pergunta quando as pessoas querem viajar para o continente africano e vêm falar comigo. Eu recebo muita pergunta de, ai, mas como é que você faz com latrina? Ah, é assim, como se fosse o fim do mundo, né? Como se fosse a pior coisa do mundo e de repente uma pessoa que é isso, que vai para eventos no Brasil e usa banheiro químico o tempo inteiro, mas pelo simples fato daquele ser normal para ela, dela já estar acostumada, ela acha que aquilo é higiênico, ou sei lá, aquilo não é bizarro, né? Aquilo é bizarro. Então é isso, assim, acho que gente, relaxa e faz cocô, que é gostoso. É, isso aí, boa. Nessa sequência, relaxa. E aí, puxando disso, então, você, ouvinte, que tá aí escutando todo esse nosso papo, as nossas histórias, e às vezes tá aterrorizada ou aterrorizado com os banheiros, os bichos e os cheiros, eu acho que a gente pode dar algumas dicas agora, Kainan, práticas, né, do que fazer para as pessoas não precisarem deixar de viajar ou acharem que, então, esse episódio todo foi para falar que, nossa, é muito difícil fazer cocô pelo mundo. Quais são as dicas práticas que a gente pode dar mesmo, assim, bem diretas, de como contornar essas situações, né, todas? Eu não uso, mas eu conheço gente que usa. Vocês falaram um momento do isqueiro, né, então acho que isso é uma das dicas práticas, de usar isqueiro com a questão do cheiro, mas se alguém quiser, eu sei que vende em todas as farmácias do Brasil hoje em dia, vende sprayzinho, que chama, a primeira marca que teve chama Frico, né, assim, que são esses sprayzinhos para neutralizar o seu cheiro, se isso for uma questão para você. Eu também não uso, mas eu acho que se a questão do papel higiênico for uma questão, também carregar papel higiênico ou lencinho umedecido, eu particularmente acho que é gastar papel, mas é uma dica se isso for importante, e não precisa, eu acho que não sei a experiência de vocês na Índia, porque pra Índia eu não fui, mas viajei no Sudeste Asiático e na África, às vezes eu já ouvi gente em blog dando dica para levar papel higiênico na mala. Eu acho isso também, não precisa colocar na mala aqui do Brasil, gente, vende papel higiênico. Todos os países que eu fui, eu encontrava papel higiênico para vender, se eu quisesse comprar. Acho que são essas duas, assim, as dicas práticas para quem tem mais problema com cheiro e para quem ainda quer se limpar, garantir que vai poder se limpar, é carregar esse Frico e carregar papel, lencinho dentro da bolsa. Vocês têm alguma dica prática, assim? Vocês já pensaram em coisas para facilitar? Eu acho que eu quero dar até falar real, assim, que, gente, o mundo já tem toda a infraestrutura adaptada para o turismo. Todos os países do mundo. Tá? A gente está contando histórias extremas de lugares que normalmente estão fora da rota do turismo. Então, se você quer fazer uma viagem bonitinha, conhecer um país, tal, você vai ter acesso a hotéis mais higiênicos, você vai encontrar um café com um banheirinho limpinho. E você, por exemplo, você quer viajar à Índia, você consegue viajar à Índia praticamente toda fazendo o seu cocôzinho no banheiro limpinho. Então não se assustem com o que a gente está contando. E a questão aí, eu acho que o lenço umedecido que a Carol falou, ele
pô, vai eliminar aí, para quem não se sente à vontade de limpar com água, limpar com a mão, o lencinho umedecido vai resolver os seus problemas. É super válido falar isso mesmo, porque realmente a gente está contando aqui as histórias mais absurdas porque a gente está criando conteúdo. Mas, na maioria das vezes, eu acho que a gente enfrentou banheiros mais normais, assim, na nossa viagem, porque é o que Igor e Carol falaram, o mundo já está adaptado para o turista. Então, se você vai viajar normalmente, assim como um turista mesmo, você vai encontrar uma infraestrutura bem bacana, seja na pousada, em restaurantes, nos lugares que você for andar. E até mesmo se você for um mochileiro, tal, vai querer se aventurar mais pelo interior do país, então a minha dica é viva a experiência, assim, sabe? Não leve nada tão a sério que estrague a experiência ou então que te impeça de viajar, não deixe que o banheiro te boicote, assim. Eu sei que tem muita gente que deixa de viajar para um destino ou coloca algum destino na lista negra porque acha que não vai conseguir usar o banheiro naquele lugar. É uma questão, é um tabu para muita gente ainda, mas não faça disso um boicote, assim, para você conhecer o mundo, para você ter experiências, viajar. Pelo contrário, torne o ir ao banheiro uma experiência para você conhecer a cultura daquele lugar, ou então até mesmo para ter história para contar, não sei, enfim. E uma coisa legal também, que se a gente prestar atenção assim mais a fundo no que a gente está falando, é uma coisa, principalmente no começo da conversa, você acaba se conhecendo também, né? Carol falou, né, tipo, de coisas hábitos que ela passou a ter, que ela percebeu que ajudaria ela a soltar o intestino, por exemplo. Então a viagem, quando a gente fala que viagem é autoconhecimento, viagem a gente se conhece e tal, não é só uma questão filosófica e tal, autoestima e etc. É também uma questão do nosso corpo, a gente começa a se conhecer como a gente funciona bem, o que funciona pra gente comer, os nossos horários, os nossos limites. Então viajar é autoconhecimento em todos os sentidos, não só espiritual, mas também no corpo. A gente começa a conhecer nosso corpo, como nosso corpo funciona e como ele reage em situações adversas. Então viajar é maravilhoso, inclusive cagar fora. E também, se eventualmente na sua viagem você precisar fazer um cocôzinho num banheiro bizarro, faça, porque no final essas são as melhores histórias que tem para contar. Imagina se todo mundo aqui só fizesse cocô em banheiro normal, a gente não ia ter uma história legal para contar para vocês. Não existiria esse podcast. Não existiria, exato. Não existiria um podcast como um todo, exatamente. Então, no final, essas são as melhores histórias, é o que você vai contar para seus amigos dando muita risada. Eu vou compartilhar um sentimento. Eu estou emocionado com esse programa. Porque como produtor de conteúdo, eu nunca imaginei que uma pauta de cocô, tá, gente? Eu vou falar cocô aqui. Seria tão incrível, tão informativo, descontraído. Cara, eu tô assim, olha como a gente consegue desmembrar cocô, gente, e trazer tudo isso. Eu nem sei qual vai ser o título, porque foi tão incrível. Vocês vão dar ideia depois, tá? Mas eu tô realmente emocionado como o cocô conseguiu trazer um programa de mais de 2 horas, sinceramente. E assim, antes de passar pra Carol, assim, vocês falaram todas as dicas possíveis, toda a parte filosófica. A minha dica, né, são em 3 palavrinhas. Folha de bananeira. Acabou, só isso, entendeu? Folha de bananeira, é isso. A palavra em si já diz muita coisa. Então assim, você vai na área rural, sempre se atente à folha de bananeira. Ela é o suprassumo do mochileiro na selva, tá bom? Carol, o que você ia falar, minha querida? Tô emocionada também, de verdade, assim, os olhos encheram de lágrimas. É isso, sim, viver a experiência para as mulheres. Eu sei que tem essa questão da prisão de ventre, que me parece aqui nessa conversa com os 3, que talvez seja mais puxado para nós, mulheres. Além de tudo isso, puxando da fala do Willis, é isso, o autoconhecimento do seu corpo, né? O que é que você precisa comer ou não comer para soltar ou para prender o seu intestino? O que é que te faz bem ou não, né? Então, para as mulheres, assim, reforçar essa questão da alimentação também, da água. E é isso, gente, todo mundo faz cocô. Todo mundo. Isso é uma certeza que a gente tem na vida, né? Que acho que nem existe uma pessoa que não faça cocô. E o cocô pode ser fedido, ele pode ser feio. Existe cocô bonito, vida, Carol? Né? Então, obrigada. Nossa, boa. O de Sandy. Eu já não sei. Você lembra que tinha essa história que Sandy não pegava? Mas às vezes tem. Eu sinto que tem esse negócio assim, romantização, né? As mulheres não cagam. O meu namorado não caga. Enfim, todos fazemos cocô. E Kainan, obrigada por propor essa pauta mesmo, que eu acho que é isso, assim, é um tema importantíssimo e que faz parte da vida de todo mundo, né? A gente só não para falar o quanto de oportunidades, de vivências a gente pode estar perdendo pelo medo de não ter onde fazer cocô. Carol, pra encerrar aí, então, qual seria a hashtag desse programa? Faça cocô? Putz! Comigo? O William ou o Igor? Qual? Relaxa, cara. Na pia. Hashtag na pia.
Momento Jabá, galera. Aquele momento onde os convidados falam onde se encontram, em quais redes sociais estão e aonde eles também cagam, né, no momento que estão no celular. Mas então, né, vamos lá. Vamos começar pelo Willy Barros. Meu querido, onde as pessoas te encontram? Então, vocês me encontram lá no Ei Mãe Tô Vivo, no Instagram, no YouTube e no blog. Colocou Ei Mãe Tô Vivo, eu apareço lá. Carol, onde as pessoas te encontram enquanto estão cagando no banheiro? Me procure no Instagram também, é Carol Ussier, com 2 S, U-S-S-I-R. Eu tô agora de volta no Brasil, né, Kainan? A gente tá compartilhando desse momento também de voltar pra cá. Então é uma nova fase pra mim, tô aí me descobrindo, me reafirmando numa outra vida que é a da dança, que inclusive solta muito o intestino. Rebolar é uma ótima dica pra soltar o intestino para as cólicas menstruais. E queria só aproveitar, assim, que eu tô trazendo as questões das mulheres, eu acho que na viagem, além do cocô, a menstruação é uma coisa que impede muitas mulheres, né, como é que eu vou lidar, se vai ter lixo pra jogar o meu sorvete ou não. A página Elas Viajam Sozinhas, no Instagram da Lana, tá com uma série ótima sobre menstruação e viagem. Então, queria deixar essa recomendação aqui para as mulheres, se elas quiserem saber um pouco mais. Meu querido Igor, onde é que as pessoas te encontram enquanto estão lavando a mão na pia com o celular ao lado? Galera, eu tô viajando o mundo já há 5 anos, então todo esse conteúdo vocês podem encontrar no Instagram free.igor ou no YouTube freeigor, com espaço. E, cara, eu tô fazendo vários vídeos super maneiros, mostrando todos os detalhes dessa aventura muito doida. Bem, é isso, gente. Aqui é o Kainan Ito, a voz de sempre. Se encontra lá no Instagram, kainan.ito. Sem muitas delongas, vamos encerrar a pauta. É isso. Valeu, galera. Valeu, Carol. Valeu, Willy. Valeu. Valeu, muito bom. Valeu, galera. Lava a mão, hein, gente. Lave na mão.